Diga comigo dos céus. Solta a sua voz, diga comigo dos céus. Na terra, sobre a minha vida, Jesus Cristo é o Senhor dos céus, na terra, sobre a minha história. Jesus Cristo é o Senhor. Assim declarei, assim é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você pode aplaudir a Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Likaya Sotoma Neresete. Levanta a minha mão para te abençoar. Levanta a minha mão para te abençoar. Eu estou a decretar e declarar que Deus da minha aliança te abençoe. Que Deus da minha aliança te faz prosperar. Que Deus da minha aliança te faz viver. Que Deus da minha aliança te eleva. Que Deus da minha aliança te dê vitória. Quem crê, diga 3 vezes amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Amen. Vamos avançar. Nous allons avancer. Medita para mim. Méditez en Êxodo 7, capítulo 7, versículo 1. Exode chapitre 7. Capítulo 7, versículo 1. Exode chapitre 7, verset 1. Êxodo 7:1. Assim está escrito. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te ponho ou te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. A minha oração nesta noite, Ma prière cette que nuit, Deus te dá a dimensão da divinidade. que Dieu donne une dimension de Que divinité. Deus te dá a dimensão da divinidade. Dieu donne une dimension de Que Deus te dá a dimensão da divinidade. Que Dieu donne une dimension Diga comigo, meu pai, meu pai. Dieu donne mon Père, mon Père. Neste culto, Dans ce culte, dê uma dimensão donne-moi la dimension da divinidade. de la divinité. Neste culto, Dans ce culte, dê uma dimensão donne-moi la dimension da divinidade. de la divinité. Neste culto, Dans ce culte, dê uma dimensão donne-moi la dimension da divinidade. de la divinité. Neste culto, Dans ce culte, dê uma dimensão donne-moi la dimension da divinidade. de la Que divinité. você alcança a dimensão da Que divinidade. tu atteins la dimension Que de você divinité. alcança a dimensão da divinidade. Que tu atteins la dimension de divinité. Fica comigo, Grace. Oh my God. Salmos 82, 6. Psaume 82, 6. Labarosha Kamanderes. Ima, Emmanuel. Yes. Salmos 82, 6. Psaume 82, 6. Assim está escrito. Yes. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois Deus. Vous êtes Dieu. Deus está a dizer para ti Dieu dit à toi que tu és Deus. que tu es Dieu. Deus está a dizer para nós Dieu nous dit que vós sois Deus. que vous êtes Dieu. Deus disse a Dieu Moisés, dit à Moïse, nessa batalha, dans cette bataille, no Egito onde tu vai, Egito onde tu para vas, vencer, pour vaincre, é preciso alcançar uma il faut dimensão. que tu arrives à une dimension. Moisés, Moïse, a batalha está achando. la bataille est A sua vitória ta victoire não é a luta das crianças. n'est pas pour les A enfants. luta ligada à sua vitória, a luta ligada às suas promessas, a luta ligada à sua grandeza, não é luta das crianças, é luta daqueles que têm a dimensão da divinidade. Moisés, se tu não alcançar a dimensão da divinidade, corre o risco de perder a batalha. Mas vem a mim que eu te dou a dimensão da divinidade. Neste culto estou a decretar e declarar que Deus da minha aliança te dá a dimensão da divinidade. Te dá a dimensão da divinidade. Diga comigo, Jesus, tem uma dimensão da divinidade. Donne-moi la dimension de divinité. Jesus, Jésus, tem uma dimensão da divinidade. je veux la dimension de Que divinité. Deus abençoe, toma sua senta. Quel béni prendre ta chaise. Lama Shotokoyas. Yes. Você está preparado para pregar? Tu es prêt? Posso pregar? Je peux prêcher. Estamos a falar Nous sommes en train de parler os inimigos. les réalités à vaincre. Estamos a falar de quê? Nous parlons de quoi? Les réalités à vaincre pour vivre la bénédiction. O que o quê?
Realidade que impede viver a sua bênção. Realidade que impede viver a tua bênção. Réalité Seja que para os cristãos, soit pour les chrétiens, seja para o mundano, soit pour les mondains, existe bênção, existe des existe bénédictions, riqueza a des viver, richesses à vivre, existe grandeza a des viver, grandeurs à vivre, existe dimensões a existe conquistar, dimensions à conquérir, existe uma glória a existe une contemplar, gloire à contempler, existe um novo nome a il y adquirir, a un nouveau nom à existe uma voir, dimensão a et percorrer. une dimension à parcourir. Aleluia. Amen. E nós sempre dissemos, E nous como disons toujours, comecei, três pessoas rápido bem, três pessoas, que é três pessoas aqui Trois rápido personnes bem. ici rapidement. Como obrigado, pastor. Vem, pastores. Como eu dizia, Comme je disais, o homem é 3 em 1. l'homme est 3 Os en dois 1. ocupam esse degrau. Ok? Fica aí. Ok? Homem é essa dimensão. L'homme est cette dimension. Vem aqui você. Aproxima aqui, pastor Ricardo. Ok, mantém aí. Você mantém aqui. Homem é este. L'homme, c'est Homem ça. é 3 L'homme, c'est dimensões 3 em 1. dimensions en 1. A grandeza do homem. La grandeur de l'homme, A grandeza do homem. la grandeur de A l'homme, glória do homem La gloire de não l'homme está naquela dimensão. n'est pas dans cette dimension-là, Não está nesta n'est pas dimensão. dans cette dimension, Está nessa c'est dimensão. sur cette dimension. Lakoshata-yabas. Yes. Ouve bem o que eu vou te dizer. Écoute, je vais Se te tu dire. viveres essa dimensão, Si tu veux cette dimension, você viverá nessa terra tu verras cette e terre, serás como um escravo. et tu seras comme un esclave. Porque essa dimensão Mas essa te dimensão dá direito de ser escravo. donne le droit d'être Te esclave. dá legalidade de ser Donne escravo. la légalité d'être esclave. E um escravo Et le esclave não tem liberdade, n'a pas la liberté, não tem n'a pas legitimidade. la légitimité. Qual a dimensão que vive em você? Quelle est la dimension qui vit en toi? A dimensão da vida que você La dimension de ta manifesta vie que tu manifestes. determina a dimensão da conquista que La você virá, que dimension de virá sobre conquête ti. qui viendra sur toi. E as conquistas Et les conquêtes te darão uma nova identidade. auront une nouvelle E a identité. glória Et la gloire está na identidade oculta que deve se est revelar. à l'identité occulte qui doit se Estou a révéler. decretar e Je declarar. déclare, tu déclares. É o tempo da sua identidade real se C'est dans ton revelar. identité réelle se É o révéler. tempo da sua identidade verdadeira Et se dans revelar. ton identité se révéler. Eis que a hora vem. Et que l'heure E a viendra. hora é Et esta. il est seul. Que a verdadeira identidade Que la precisa se vérité et revelar. l'identité se révèlent. Que quando a sua identidade real se Que quand ton revela, identité réelle se révèle, você recebe um novo nome. tu reçois un nouveau É nom. por isso que Jesus disse C'est ce que Jésus dit. no livro do Apocalipse: Livro do Apocalipse. aos que Et vencerem, ceux qui vaincront, aos que vencerem, à ceux qui vaincront, eu lhes darei je leur donnerai uma pedra branca une pierre e um braquée novo nome escrito. et un nouveau nom Clama écrit. a CT. Yes. O que é que você almeja? O que é que você busca? Qu'est-ce que tu Paulo cherches? disse Paul dit que nós que nous, não corremos nous ne courons pas atrás derrière daquilo que é visível, de ce qui est visible. mas nós corremos Nous courons atrás derrière daquilo que é de invisível. ce qui est invisible. Porque as coisas Mas visíveis les choses visibles são inúteis, sont inutiles. são descartáveis, São- são são- passageiras, são passageiras. não tem N'a pas la consistência, consistance. não tem resistência, N'a pas la résistance. não tem força. N'a pas la Mas as force. coisas não Mais invisíveis, les choses non elas visibles, são sólidas, elles sont solides. elas são coesas, Ils sont elas são corrects. Ils fortes. sont forts. Qual a dimensão da sua vida? Quelle est la dimension de ta vie ici? Enquanto a sua dimensão ser esta, Et pendant que ta dimension est celle-ci, o sonho de cântico da vitória le rêve de cantique de victoire será uma miragem, sera un mirage. não será uma Ne realidade. sera pas une réalité. E amanhã Et demain, vai se frustrar, tu vas te frustrer. vai dizer Deus é Tu diras mentiroso, Dieu est menteur. pastor me enganou. Pasteur m'avait No menti. mesmo maneira que você dizer que o pastor me enganou, Même quand tu dis pasteur tem m'avait pessoas menti, que viveu bênção, il y a des gens qui vivent tem des pessoas que bénédictions, foram enriquecidas, il y a des gens qui foram tem enrichis, pessoas que alcançaram o ápice. il y a des gens qui ont No arrivé meio là. que você está dizendo pastor não é Le bom, même que je dis que pasteur est menteur não depende do pastor, ne dépend pas du pasteur. depende do que você manifesta. Dépend de ce que tu O manifestes. que é que você manifesta? Qu'est-ce que tu O manifestes? que é que você manifesta? Qu'est-ce que tu manifestes? O que é que vive em você? Qu'est-ce qui vit en Homem toi? três dimensões. L'homme est trois dimensions. A grandeza do La homem, grandeur de a l'homme, glória do homem la gloire de l'homme não está no corpo. ne se trouve pas dans le corps. A vaidade está aqui. La vanité se trouve ici. A vaidade é vaidade. La vanité de vanité. Tudo é vaidade. Tout est vanité. O corpo conhece a sua mutação. Le corps connaît sa mutation. O corpo não tem estabilidade. Le corps n'a pas la O stabilité. corpo não tem Le consistência. corps n'a pas la Por consistance. mais que apareça forte, Au plus qu'il paraît por bon, mais que apareça belo, au plus qu'il est bon, mas ele sabe apodrecer. mais il sait pourrir. Sabe cheirar mal. Il sait la Faz só mauvaise 3 odeur. dias sem banhar. Fais-moi 3 jours sans se Faz laver. só 24 horas sem escovar dentes. Fais-moi sans brosser les dents. Qual é o odor? Quelle est l'odeur? Qual é o cheiro Quelle est que teu l'odeur corpo vai liberar? que ton corps va libérer? Porque o corpo
Parce que le corps, sabe mais apodrecer do il ne sait plus coisa. pourrir de qu'autre chose. Sabe mais cheirar mal Il do ne que sait outra plus coisa. lancer mauvaise odeur que tem une É por autre isso, chose. D'où não andemos pelo corpo. ne regardons pas au corps, Não medimos as pessoas pelo corpo. ne mesurons pas déjà par le corps. A grandeza do homem não La está grandeur de l'homme n'est pas no seu físico. dans son physique, Não está n'est pas no seu braço. dans son bras, Não está n'est pas nos seus dans olhos. ses yeux. Não. Non. A grande riqueza do homem Les grandes richesses de l'homme está no seu espírito. se trouvent dans son esprit. Yes. Aleluia. Amen. Está no seu espírito. Se trouve dans son esprit. E como eu dizia na terça-feira, Comme je disais le mardi, ninguém nasceu personne n'est né como emblema avec un pobre, emblème de pauvre. vida normal, Et vie normale. vida dura, Et vie dure. vida desgraçada. Et vie de malheur. Ninguém nasceu assim. Personne n'est né De comme ça. maneira que nasce pobre, De la façon que naît e un de pauvre. mesma maneira que nasce rico. De la façon que naît un De riche. maneira que nasce homem glorioso. De la façon que E naît da un homme mesma glorieux. maneira que nasce homem inútil. Un homme De maneira que inutile. nasce uma mulher forte. De façon que naît E une da femme mesma maneira que forte. nasce uma De mulher la façon que fraca. naît une femme faible. Mas Mais se torna les uns deviennent rico, riches, outros se tornam les pobres. uns deviennent pauvres. Olha para mim. Regarde-moi. Quando a Bíblia diz Quand la Bible dit se tornar, c'est devenu, é uma dimensão c'est une dimension a revelar. à révéler. É uma dimensão C'est une dimension a à demonstrar. démontrer. Aleluia. Amen. Então, se você vive Maintenant, si tu vis pela tua beleza, par ta a beauté, tua beleza vai te ta frustrar. beauté va te frustrer. Se você Si vive tu vis pela sua pour ton intelectualidade, intellectualité cheia de maquinações, et imagination, cheia de matemática, plein de mathématiques, cheia de filosofia, plein de philosophie, cheia de ideologia plein des idéologies sobre a vida, sur la vie, sobre as finanças, sur les finances, sobre o matrimônio, sur les matrimonies, sobre os filhos, sur les enfants, sobre a sociedade, sur la société, cheia de filosofia, et plein de philosophie, vai se frustrar. tu vas te frustrer. Conheço filósofos Je connais des philosophes que andaram nesta qui terra, ont marché dans cette terre, mas morreram pobres. mais ils sont morts pauvres. Jesus. Aleluia. Amen. A Bíblia diz: La Bible dit, homem rico un homme riche deixa a riqueza laisse la richesse para filho dos seus pour filhos. le fils de ses fils. A glória do homem, La gloire de l'homme, a bênção do homem, la bénédiction de l'homme, não está aqui. se trouve A ici. Bíblia diz: La Bible dit, a bênção do Senhor la bénédiction du é Seigneur que enriquece é que enrichit e não acrescenta et dor. n'ajoute pas la douleur. Se a bênção do La Senhor bénédiction du Seigneur é que enriquece, que enrichit, a bênção do Senhor bénédiction du Seigneur não está no corpo, n'est pas dans não le está corps, na alma, n'est pas dans l'âme. está no seu espírito. dans son esprit. Jesus. O teu espírito é uma riqueza. Ton esprit est une richesse. O teu espírito Ton esprit é mais precioso do que petróleo da est plus Angola. précieux que pétrole É mais d'Angola. precioso do que diamante da Angola. Est plus précieux que É diamant mais d'Angola. precioso do que qualquer conta bancária do Est Donald plus Trump. que n'importe quel compte O bancaire de teu Donald Trump. espírito Dieu dit, é uma estrela. est une étoile. Ton esprit, As grandes riquezas les grandes richesses estão no seu se espírito. trouvent dans son esprit. E olha para mim. Et regarde-moi. E para que você viva a tua Et bênção, pour que tu vis ta bénédiction, existe batalhas, existe des batailles, existe inimigos. existe des ennemis. Se você não enfrentar Si tu vas os affronter inimigos do teu destino, os inimigos do teu Les ennemis sucesso, de teu os succès, inimigos da tua les ennemis de ta realização, réalisation, não viverás a sua tu ne vivras realização. pas ta réalisation. Jesus. Pessoas jovens me olham, Les gens, não é só jovem. pas seulement les jeunes, Pessoas me olham les gens me e regardent. dizem: ah, Pastor Ils disent, Samuel, Pasteur Samuel, que me dê ser como você. ah, si j'étais comme É toi, uma pergunta apenas que eu lhes c'est faço. une question que je le fais. É fácil? C'est facile? Como se fosse Comme si uma imposição das c'était mãos, une position de a main, pessoa se tornou la como personne ele. est devenue comme moi. My God. Jesus. Imposição das mãos Imposition de não main. te torna semelhante a Ne mim. te rends pas semblable à moi. Yes. Yes. Não busca a imposição das mãos. Ne cherche pas l'imposition de main. Lecaia, satacaia. Marco Yebas. Mas segue os passos do teu Mais líder. suivez les pas de ton leader. Yes. Viva a vida do teu sacerdote. Vive la vie de ton sacrificateur. Entra na aliança do teu Entre le sacerdote. ton sacrificateur. É assim que meu Deus será teu Deus. Que mon Dieu sera ton Dieu. E o que Deus me tornou, te Que Dieu m'avait tornará. rendu, Yes. mais te rend aussi. A imposição das mãos jovens L'imposition de mes jeunes não te torna semelhante a ne mim. te rend pas semblable à moi. Yes. A realidade que deve ser pregada. Il y a des ratés qui doivent être prêchés.
A imposição das mãos L'imposition des do mains. pastor Alfa local Les não pasteurs vai me locaux tornar semelhante a vont ele. me rendre semblable à lui. Mas eu tenho que estudar o seu Mais sacrifício. ça, étudier son Eu tenho que sacrifice. estudar o nível do seu sacrifício, o nível da sua consagração, o nível do seu temor, e eu entrar nessa linhagem, viver o temor, seguir a santificação, seguir a C'est la consagração. consacration. Se eu começar a trilhar Je commence maintenant à nos trier caminhos que ele trilha, le chemin qu'il trie. automaticamente eu Automatiquement, começo a ganhar músculo Je como commence ele. à gagner Eu comme lui. começo a ganhar a aparência Je dele. commence à gagner Porque a sa aparência apparence. que ele tem Parce hoje l'apparence qu'il a aujourd'hui, é um caminho que lhe deu c'est un aquilo. chemin qu'il avait A donné. visibilidade que ele tem La hoje qu'il a aujourd'hui, é um caminho que lhe deu aquilo. chemin que ele avait Se donné eu ça. entrar neste Si caminho, j'entre dans ce chemin viver este caminho, et vivre ce chemin, eu terei a natureza. j'aurai la nature. Celebre em nome de Jesus. Yes. Por que o cristianismo é fraco? Pourquoi le christianisme est faible? Por que o nosso cristianismo é fraco? Pourquoi le christianisme est faible? Lacochata. Regarde. Mamãe, Maman. não existe uma espiritualidade mais Il y terrível, a une spiritualité plus terrible, mais misteriosa, plus mystérieux, mais gloriosa plus glorieux do que cristianismo. que le christianisme. Não existe. N'existe pas. Já ouvi falar de budismo. Tu as écouté parler des bouddhismes? Sim. Oui. Já ouvi falar de Reino do Congo. Tu as Sim. écouté parler des royaumes Já Congo? ouvi Oui. falar J'ai écouté parler de voodoo. Sim. des voodoo, oui. Já ouvi falar de framaçônico. Já ouvi falar de framação. Mas eu vim para anunciar Eu vim para anunciar. com toda a liberdade Avec toute que não liberté. existe Que n'existe nenhuma pas. espiritualidade. Aucune spiritualité. Não existe N'existe nenhuma pas. autoridade. Aucune autorité. Não existe N'existe pas. nenhum poder Aucun que está pouvoir acima qui est do au-dessus poder crístico. du pouvoir de O Christ. cristianismo Le christianisme, é um poder. c'est une O puissance. cristianismo Le christianisme é uma força. est une force. O cristianismo Le christianisme é uma autoridade. est une autorité. O cristianismo Le christianisme é um mistério de est le- todos os est le mistérios. mystère de tous les mystères. Yes, sir. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. Não existe N'existe pas nenhuma espiritualidade aucune spiritualité que pode qui peut colocar tête a tête se mettre tête en tête ao cristianismo. au christianisme. Mas por que a nossa vida está fraca? Mais pourquoi notre vie est faible? Por que o cristianismo está fraco? Pourquoi le christianisme est faible? Porque os que se intitulam cristãos Parce que tu intitules des chrétiens, não têm nem identidade. ils n'ont pas ni l'identité. Tem a forma, Ils ont la forme, mas não tem a mais essência. ils n'ont pas l'essence. Não tem a Ils n'ont consistência. pas la consistance. Mas ter forma é outra coisa. Avoir formé notre chose, Ter a identidade é outra avoir coisa. l'identité est autre Ter a chose. essência é outra L'avoir coisa. essence est autre chose. Yes. O cristianismo Le existe christianisme existe para provar todas as pour divindades. prouver toutes les divinités. Não há trono, Qui n'a pas moyen, não há principado, n'a pas aucune não há domination, feitiçaria, n'a pas la sorcellerie, não há posteridade n'a pas de dominateur, que está acima. qui est au-dessus. 1 Colossenses 1,15. Colossiens 1,15. Rápido, muito bem. Assim está escrito. O qual é a imagem do Deus invisível. Yes. O primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Yes. Que há nos céus e na terra. Opa, nele, En lui, o Cristo que é a cabeça, le Christ qui est la tête, onde nós somos corpo, où nous sommes le o corps, nosso general, notre o général, nosso comandante, notre o commandant, nosso Deus, notre Dieu, o nosso rei, notre roi. é pelo intermédio C'est dele. par moyen de lui. Quando a Bíblia está Quand la dizendo, Bible dit, por ele, par lui, lá coia, porque nele foram. parce qu'en lui, Quando a on Bíblia está était- dizendo que nele foram, Quand está a falar de fonte. la Bible dit qu'elle est forte. Yes. Nele foram criados. En lui Guarda, ont été créées as coisas les visíveis. choses visibles. Olha para mim. Regarde-moi. Não tem nada que você vê que Il y a existe no rien d'autre visível, qui existe l'invisible, que não dependeu dela. qui n'a pas dépendu de lui. Oceano, L'océan, rios, les fleuves, releve, le relief, Kilimanjaro, et Kilimanjaro, florestas, des forêts, Mayombe, Amazônia. Mayom, l'Amazone, Nada que existe. rien qui existe. Ecossistema, L'écosystème, ecossistema, les écosystèmes, atmosferas, l'atmosphère, galáxias, les galaxies, universo, les univers, lua, lune, sol, soleil, as estrelas, les étoiles, tudo que existe. tout ce qui existe, A terra, la terre, as grandes criações, les grandes créations, visíveis, visibles invisíveis, et invisibles, foram criadas ont nela. été créées en lui. Yes. Ficou aí?
nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Yes. Sejam tronos, Sejam dominações. tronos. Soit les trônes. Mamãe, se a feitiçaria que te toca, que te destrói, Nous touche. está sentado num trono, Et dans un trône. os tronos foram criados Les por trônes ont ele. été créés par lui. Olha para mim. Regarde-moi. Se a bruxaria C'est la sorcellerie. está num trono, Et dans un trône. se a maldição C'est la malédiction. está num trono, Et dans un trône. os tronos existem Les para trônes ele. existent pour lui, par lui. Jesus. Foram criados por ele. Ont été créés par lui. Seja trono, Soit les trônes, Sejam dominações. sejam dominação. soit les dominations. A feitiçaria é uma La dimensão da sorcellerie dominação. est une dimension de domination. Framasônica é uma dimensão de Franc-maçonnerie dominação. est une dimension de Voodoo é uma domination. dimensão de Voodoo dominação. est une dimension de domination. Todas as ciências espirituais que Tous existem, les sciences spirituelles qui existent, todas as ramificações espirituais que Toutes les existem, ramificações qui existem, foram criadas por ele. ont été créées par lui. Yes. Posso falar alguma coisa? Et parler de choses, yes. Alguém sabe por que esse espiritismo existe? Quelqu'un Por connaît que essas pourquoi linhas, essas correntes existem? pourquoi ces courants existent? Por causa de uma coisa. À cause d'une chose. Por causa do Adão. À cause d'Adam. Porque a luta do Adão Parce que la lutte d'Adam é voltar no Éden. est rentrée en Éden. Jesus. A luta do Adão La lutte d'Adam é voltar no Éden. est rentrée en Éden. E você pode ir no Éden em variedade de vias. Tu peux aller à l'Éden, il y a des prises de voix. Mas não o impacto que você jogará Mais l'impact que tu vas jouer será determinado em que via que você voltar. sera déterminé en quelle voie tu vas rentrer. Quando Adão é expulso do Quand Éden, Adam est expulsé, todo homem tout homme tem a consciência da a la espiritualidade. conscience de la Então spiritualité. todo homem Maintenant, tout homme quer voltar na veut espiritualidade. rentrer dans la spiritualité. Há quem volta pelo caminho de À velas. celui qui va au chemin de Há quem bougie. volta pelo caminho da água À benta. celui qui va au chemin de Há l'eau quem bénie. volta pelo caminho da corda no Há celui que va pescoço. au Da chemin corda de no l'île, pé. au cou, Da dans corda le pied, na au cou de cintura. la ceinture. Há quem volta E há ceux qui pelo rentrent caminho da adoração a au ídolos. chemin d'adoration Há aux quem idoles. volta Há ceux qui pelo rentrent caminho da adoração aos ancestrais. d'adoration aux Há quem ancêtres. volta Há ceux qui pelo rentrent caminho adoração au aos chemin rios, Adoration à floresta, aux forêts, às aux montanhas. fleuves, aux montagnes. Jesus. My God. Porque todo homem Parce que tout homme tem nela a o senso da espiritualidade. l'essence de A la Bíblia diz que spiritualité. Deus colocou no Eh bien, homem Dieu a mis dans l'homme o senso da eternidade. l'essence de l'éternité. Então, essa sede Maintenant, cette que soif existe no homem existe en homme de procurar de chercher o que lhe falta, ce qui lui manque. o jardim que se perdeu. Le jardin qui s'est perdu. Aí começa a nascer espiritismo. Là commence à naître le spiritisme. Aleluia. Amen. Você me entende? Tu me comprends? Você me entende? Tu me comprends? Aí onde nasce o voodoo. C'est là où on est le Aí voodoo. onde nasce o budista. Là où on est le Aí onde bouddhisme. nasce os ismos. Là où on est les indigènes. Mas Deus estabeleceu Mais Dieu avait o établi único caminho le seul chemin para voltar no Éden. pour rentrer en Éden. Jesus. Jésus. Jesus Jésus é o único est caminho le seul que chemin te traz no Éden. qui t'amène au É por isso que Éden. Jesus levantou, Quand il s'est levé, disse: Eu sou, Je sou suis o caminho le chemin e a verdade. et la vérité. Ninguém vem ao Personne Éden ne vient à lui sem passar por mim. sans passer par moi. Jesus Jésus é o caminho legal, est le chemin légal. é o caminho certo, É o é o caminho certo. coeso. É o chemin Não é correto. reino do Congo, reino do Congo. não é os ancestrais, Pas les ancêtres. não é budismo, Pas le bouddhisme. não é Caco Felipe. Pas Caco Felipe. Jesus Jésus é o caminho certo. le chemin qu'il faut. Jesus Jésus é o caminho da verdade. est le chemin de la Jesus vérité. Jésus é o caminho certo. est le chemin Eu certain. sou Je suis o caminho le chemin, e a verdade. la vérité. Ninguém, Personne ninguém pode vir no Éden peut venir à lui sem en Éden passar por mim. sans passer par moi. E o Adão Et Adam quer voltar no Éden veut rentrer en Éden da maneira dele. de sa façon. E cada tentativa Et à chaque tentative que Adão vai fazendo, qu'Adam va olha faire, para mim, ele tenta aqui, il tente ici, desperta uma divindade. il y a une divinité, elle est Ele réveillée. tenta aqui, Il tente ici, Éden está longe. Éden est Mamãe, loin. não tem pessoas que sofrem mais Il n'y a pas de gens qui souffrent plus do que quimbandeiros. que les marabouts. Não tem, tá vendo nosso sacerdócio em Cristo? Quand nos sacerdotes en Christ, Mamãe, o sacerdócio segundo a ordem do Espírito le Santo sacerdoce c'est l'ordre du Saint-Esprit. é de paz. C'est une sacerdoce de Porque paix. no nosso Par notre sacerdócio sacerdoce, temos promessa da nous avons paz. des promesses de Vos paix. dou paz que Il o donne mundo paix nunca terá. que le monde n'aura A jamais. paz que La transcende paix entendimento humano. qui surpasse l'entendement Mamãe, humain. Maman, não é brincadeira. ce n'est pas de la blague.
Eu já sentei com a mamãe da célula. Je me suis assis avec des mamans de cellule. Coisas terríveis. Des choses terribles. Uma delas, L'une d'elles, gravidez de 7 meses, grossesse de desapareceu. 7 mois, est disparue. O marido l'abandonou. Le mari l'avait E abandonné. ele vem buscar a solução no Elle est pastor venue chercher Samuel. la solution au pasteur E Samuel. a mamãe da célula aqui aqui onde está tratado. Entrar naquele mamãe lado. da Tem lá célula. uma célula, não sei o quê. Aquela mamãe da célula. Maman de cette Vem cellule-là, me procurar. elle est venue me chercher. Disse, pastor, Dit, pasteur, eu quero falar com você. je vais parler avec Olha toi. o que vai acontecer. Voilà ce qui m'est arrivé. Gravidez de 7 meses. Grossesse de 7 mois. Dormiu grávida. Elle dormait enceinte. Acordou sem barriga. Elle s'est réveillée sans Sem son ventre. sangramento. Sans aucun écoulement de Sem sang. sangramento. Sans écoulement de sang. Marido assustou. Donc, Marido abandonou il a s'est casa. étonné. Marie avait abandonné la Eu maison. comecei a lhe dizer, Pour ça le dire. é o sacrifício que você faz. C'est le sacrifice que tu Você fais. quer ser altar do Satanás. Tu veux être autel de Satanás vai Satan. ter que te devorar. Satan doit te dévorer. É o altar. Você é um altar do mundo Tu es un autel ocultismo. du monde occultisme. Mama, vem aqui, vou te Maman, ensinar venez melhor ici. Je espiritualidade. vais t'enseigner la meilleure spiritualité. Começou a vir, participou até Você num a jejum, venir, les papas mas à voltou no jeûne, ofício dela. mais elle est dans son office. Conversa com Quimbandeu. Causez avec un marabout. Vivem perturbações. Mas nós dormimos na paz. Mais nous dormons en paix. Nós acordamos na paz. Nous nous réveillons en paix. Nós andamos com vaidade. Nous marchons avec Nós vanité. andamos com os assessores. Nous marchons avec des Nós accessoires. telefonamos qualquer hora. Nous Nós ainda faisons assistimos desporto. Nous assistons les Nós discours. ainda viajamos. Nous voyageons, Não é n'est pas com as interdições, avec l'interdiction, com coisas estranhas. avec des choses étranges. Viajamos com um bom cheiro, Nous voyageons avec un bon com um odeur, bom perfume, un bon com parfum, uma boa roupa, un bon habit, com um bom telefone. avec un bon E téléphone. você vive uma vida Nous sentons la vie que o homem vive. que l'homme vit. Mas você é um Mais, sacerdote. mais un sacrificateur. Sabe por quê? C'est pourquoi Porque a espiritualidade do le ocultismo occultisme é doloroso. est douloureux. É o único caminho. C'est le seul chemin. É Jesus. C'est Jésus. Olha para mim. Regarde-moi. Adão já não tem vida. Adam n'a E plus la Deus vie. renunciou a Adão. Et Dieu avait renoncé Deus à Adam. rejeitou Adão. Dieu avait rejeté Adam. Deus estabeleceu Cristo Dieu avait établi Christ como a porta da comme la eternidade. porte d'éternité. Deus estabeleceu Cristo Dieu avait établi Christ como o caminho do jardim. comme chemin du jardin. Eu não sei por que eu fui parar aí. Tu vois pourquoi je suis arrêté ici. Que seja invisível, tudo foi feito por Ele. É isso? Sim. 16. Por intermédio dela. Au moyen Tudo foi feito. Rápido, muito bem. Com licença. E Sejam tronos, sejam dominações. Yes. Sejam principados, sejam potestades. Yes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado Toi, tu es créé par por lui, Ele. Fonte. par lui, la source. Para Ele, Pour lui, razão de ser. raison d'être. Você me entende? Tu me comprends? Por Ele, Par lui, fonte. source. Para Ele, Pour lui, a razão de ser. raison d'être. Até feitiçaria trabalha a favor Deus dele. trabalha Que a Deus seu favor. usa até a feitiçaria da tua família para te Dieu t'a honrar. fait pour Que travailler Deus usa até a feitiçaria da tua família para te honrar. pour te honorer. É por isso, É quando por o cela. feiticeiro tu achar que ele está te destruindo, Quand tu penses que te Deus détruit, está usando aquela dor para te Dieu aperfeiçoar. l'a donné pour t'aperfectionner. Aleluia. Quando a feitiçaria está a achar Quand le sorcellerie que pense está a te oprimir, qu'il t'opprime, Deus está usando aquela opressão para Dieu você utilise lhe l'oppression conhecer. pour que tu puisses le connaître. Todo mundo vieram aqui por uma Tout le opressão. monde on venait pour O diabo une te oppression. aprisionou. Diabo t'avait Diabo te emprisonné. torturou. Diabo t'avait criou torturé. problema sério sobre a sua vida. Diabo criou um Diabo problema não sério sobre a sabia vida. Diabo ne que savait esse pas problema que esse problema está te levando no caminho de conhecer Jesus. t'amène au chemin E pour com connaître seus Jésus. pés, Et avec ses numa pieds, igreja como une essa, église comme você celle-ci, levantar e dizer: Satanás, Satan, eu te coloco por debaixo dos meus pés. Celebra! Yes! É por isso que a Bíblia Quand la diz: Bible dit, todas as coisas toutes choses cooperam coopèrent para o bem pour le bien daqueles de ceux que foram chamados qui ont été appelés para a salvação. pour le salut. Jesus. Glória. Aleluia. Amen.
C'est que tu as amené ici. Você vai andar por cima dela. Tu vas marcher en-dessus de O que lui. te trouxe aqui, C'est que tu as amené ici. vai andar por cima dela. Tu vas marcher Estou au-dessus te de vendo lui. andar por cima da Je te vois da opressão. marcher Estou te vendo andar au-dessus por des cima da pauvres. bruxaria. Tu vas marcher sur la Estou te vendo pauvrerie. andar por cima da maldição. marcher sur les Porque malédictions. Jesus Cristo é o C'est Senhor. qui est le Seigneur. Jesus. Aleluia. Mas Mais o desafio le défi, é ganhar a identidade. c'est gagner l'identité. Jesus. Lacaia, sete. Nós não precisamos Nous avons besoin de outro caminho d'un autre chemin para conhecer a Deus. pour connaître Dieu. Nós não precisamos Nous n'avons de pas outro besoin caminho d'un autre chemin para chegar aos milhões. pour arriver aux Com millions. Jesus vamos tocar milhões. Avec les hommes toucher des millions. Com Jesus Amen. vamos construir Avec palácios. les hommes construire des palais. Com Jesus vamos andar Avec em Jésus, aviões. nous allons marcher au parc Com d'avions. Jesus vamos fazer coisas incríveis. Avec Jésus, nous faisons des choses A Bíblia incroyables. diz: junto com Deus Ensemble avec Dieu, faremos proezas. nous ferons les exploits. Deus te espera Dieu t'attend na dimensão do à la cooperador. dimension de coopérer avec lui. Enquanto você continua criança, Quand tu continues enfant, Deus está à tua espera como cooperador. Dieu t'attend comme Eu coopérateur. quero trabalhar com Parce você. qu'il veut travailler Eu avec quero toi. fazer obra com Il você. veut faire l'œuvre avec Eu toi. criei o mundo J'ai sozinho. créé le monde seul. Mas criar essa empresa que vai ser uma Mais marca j'ai com créé você. l'entreprise qui sera Criar avec toi. esses filhos que vão mexer o universo Criar com ce você. qu'on peut l'univers avec toi. Criar esses filhos que vão derrubar a feitiçaria da tua Les família com les você. personnes de ta famille, c'est avec toi. Ana! Anne, Eu preciso da Ana. j'ai besoin d'Anne. Para um Samuel nascer. Pour un Samuel puisse Eu naître. preciso da J'ai Ana. besoin d'Anne. Para um Samuel Pour nascer. qu'un Samuel naît. A opressão da Penina L'oppression de Pénina só estava a empurrar a Ana poussait seulement Anna no caminho. au chemin. No caminho Au chemin. de ser mãe D'être mère do presidente, du président. mãe do sacerdote, Mère du sacerdote. mãe do profeta. Mère du prophète. Ah, My God. a Ana não nasceu só Samuel. Anne n'a pas né. A Ana é mãe do profeta. Anne est mère du prophète. A Ana é mãe do sacerdote. Anne est mère du A Ana sacerdote. é mãe do juiz. Anne est mère A du juge. situação que te oprimiu La situation avait opprimé. está te levando no caminho. T'as vu le chemin. Deixará algo mais forte do que Et aquilo je que te le compte plus oprimiu. fort. Leca e assotou. Jesus. My God. Papa. Está ici là. Aí Ici là. se cumpre a profecia. Maintenant l'accomplisse s'accomplisse. My God. Filho Un fils vale mais vaut plus do que 7 de Penina. que 7 de Pénina. Filho Un enfant vale mais vaut plus do que os 7 filhos da que les Penina. 7 filles de Não Pénina. conheço nenhum filho da Je ne Penina, vois aucun enfant de mas Pénina. conheço o filho da Ana, Mais je connais Anna. que introduziu o primeiro rei de Avec Israel. le premier roi en Israël. Oh, a Ana não nasceu só Anne n'a pas Samuel. de passage. A Ana é mãe de quem vai consagrar até os Anne reis. va consacrer même les É rois. mãe de quem vai consagrar até Elle os va reis. consacrer même les Estou a rois. decretar e declarar Je déclare. nessa opressão Nessa opressão. que nasce em você Que nasce a em toi. glória sobrenatural. La gloire Nessa surnaturelle. opressão Nessa opressão. que nasce de você Que nasce em a toi. glória sobrenatural. La gloire surnaturelle. Nessa opressão Nessa opressão. que nasce de você Que nasce de a toi. glória sobrenatural. La gloire Quem surnaturelle. quer bate as palmas faz barulho. Olha para mim. Regarde-moi. Jacob
Jacob, está a fugir de Labão. il fuit de Laban. Está a fugir da feitiçaria de Il Labão. fuit de la sorcellerie de Laban. E Labão vem com sua Et força. Laban vient avec sa force. O que Labão não C'est sabia, que Laban ne savait que a pas. força da sua feitiçaria Pour la sorte de la sorcellerie, está a levar Jacob il amène à Jacob concepção de uma grande à nação la conception d'une que grande se nation. chama Israel. Et c'est qu'il appelle Israel Israël. não nasceu Israël n'est pas né na casa dos pais de à la maison Jacob. de père de... Israel nasceu Israël est né no caminho da perseguição, au chemin de com persécution. medo de encarar Isaac, Avec peur de com medo de voltar vers Labão, peur de voir pour medo à Laban, frente, medo medo atrás. peur à Neste derrière. meio Dans ce há uma milieu. montanha de encontro. Neste meio Dans ce milieu. há uma montanha de Il y a encontro. une montagne de Laban. Maman, Maman, este culto, Cet culte. este programa Cet programa. é montanha do c'est encontro. les montagnes de rencontre. Estás com medo do futuro? Tu as le peur du Estás futur. com medo do passado? Tu as peur du passé. O importante, L'important, estás na montanha do encontro. c'est la montagne de rencontre. Jacob Jacob, tem medo de avançar, il a peur d'avancer porque Isaú parce que Ésaü é mais forte do que est Jacob. plus fort que Jacob. Jacob Jacob tem medo de recuar, a peur de reculer porque Labão parce que Laban é mais forte do que ele. est plus fort que Jacob. Mas o que Isaú não sabe, Mais ce qu'Ésaü ne savent pas, o que Labão não c'est sabe, que Laban ne savent pas que nesse meio, que dans ce milieu, nesse deserto, dans ce désert, nessa escassez, dans cette sécheresse, nesse abandono, dans cette douleur, nessa rejeição, dans cette réjection, nessa dor, dans cette douleur, há ponto de encontro. il y a un point de rencontre. Yes. Jesus. My God. Nessa meada Vous savez, vai nascer uma geração il va naître une génération que ninguém no mundo poderá deter. que personne au monde pourra détenir. Nasce Israel. Né Israël. Israel não é país. Israël n'est pas un pays. Israel é Israël est uma identidade une identité que nasce qui naît de relacionamento des relationnements entre homem entre homme e Deus. et Dieu. O que é que vai nascer Qu'est-ce qui va hoje? naître aujourd'hui? É por isso quando você vem para Quand cultuar, tu viens pour cultuer, vem preparado para venez prêt pour vem cultuer. com palavras que Venez mexem o trono. avec des paroles qui bougent Vem le com trône. tudo que vem, mexe o trono. Viens avec le culture qui Você fait dans ce não trône. vem para preencher uma Você vai ver cadeira. por Você apprécier, non. vem para buscar, Tu es venu pour para se chercher, encontrar, pour se trouver, para se relacionar pour se relationner com alguém maior do que avec você. celui qui est Maior majeur do que que os toi. seus adversários. Elle est tout autre. Maior do que o seu passado. Majeur que ton passé. Jesus. Yes. Eu profetizo. Je prophétise. Isaac vai nascer. Isaac Yes, va sir. Israel vai nascer. naître. Israël va naître. Lacaia Satan. Jesus. Hallelujah. Yes. Jesus é o caminho certo. Jésus est le chemin certain. 4 de junho. 4 juin. 4 de junho. 4 juin. É data de nascimento de alguém. Date de naissance de quelqu'un. 4 de junho. 4 Fica juin. de pé. 4 de junho. 4 juin. 4 de junho. 4 juin. Como te chama? Comment t'appelles? Marta. Marta. Marta quem? Marta Braz. Marta Braz. É você mesmo que estou Martha, aqui. c'est homme que je cherche. Porque Yes. Deus me disse. Dieu m'avait dit. Quem nasceu nessa data, Celui nome qui é est dans cette date, Braz. son nom c'est Brage. Célèbre, Adèle. Celebra, Célèbre. celebra, 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 celebra. Yes. 4 de junho. 4 juin. Braz vem. Venez ici, Brage. Celebre em nome de Jesus. Yes. Glorifica. 4 de junho. 4 juin. Eu vou ser rápido porque eu quero pregar, não quero profetizar hoje. Quem da tua família que tem um nome começa com T? Qui est ta famille qui commence avec la lettre T? Tem uma prima, Teresa. J'ai une cousine, Thérèse. Tem uma prima de nome Teresa. Une cousine de nom Thérèse. Tem sobrinho, Telson. Telson. Un neveu Telson. Voilà. Papa localisou. Papa Chegou lá. Yes, sir. My God. Telson Telson. está a ser salvo agora Il est en train d'être sauvé do espírito de morte. l'esprit de mort. Jesus. Telson Telson. está a ser salvo agora Il est en train d'être sauvé do maintenant. espírito de morte. L'esprit de mort. Porque Jesus é maior
Parce que Jésus est ma Do que chute. qualquer espírito de morte. Aucun esprit de mort. Baba, Baba. Aleluia. Yes. Localiza, papá. Está localizado. Yes, sir. My God. vou te ajudar, filha. Enquanto isso, celebre em nome de Jesus. Yes, sir. Baba, Baba. está cansado da tua vida. Tu es fatigué de ta vie. E há uma decisão que está a lutar dentro de você. Ah, il y a une chose qui lutte dans toi. E essa decisão é ligada à Et cette igreja. décision est liée à l'église. Há um desejo, há uma força, não é bem À une desejo. force. Há uma força À une force que quer te levar a abandonar a qui igreja. veut t'amener à abandonner l'église. Mas uma das coisas que está a te bloquear, Mais l'une des choses qui te bloque, você está a se perguntar: tu te demandes onde vou ouvir esse tipo de mensagem que eu où ouço je aqui? peux connaître ce genre de message. My God. Fala, C'est tua grande mente. révélation. Não, pai. Yes. Há uma luta, ela quer abandonar a igreja. Elle veut abandonner l'église. Mas essa luta Mais la lutte entre o querer entre vouloir e a et mensagem. le message, E ela está a se perguntar: elle se demande, vou abandonar. il va abandonner. Onde ouvirei Où mais j'écouterai plus o que eu costumo ouvir aqui? ce que j'écoute toujours ici à l'église. Estou a ler isso. Je lis ça. My God. Jesus. Tá bom? Somos espírito. Nous sommes un esprit. Sabe quando você cresce em Cristo? Quand tu grandis en A Christ, pessoa não precisa te on falar. n'a pas besoin de te parler. Que isso seja a sua herança. Amen. Qu'il soit Que dans ton isso héritage. seja a tua dimensão. Que soit ta dimension. Jesus. Vou te ajudar. Jesus. Vou te ajudar. Je vais t'aider. Quando é que você pensaste isso? Quand tu avais pensé en ça? Quando é que pensaste isso? Quand tu avais pensé en ça? Meses atrás, pai. Um mês atrás. Il y a quelques Queria mois, mesmo sair da igreja. tu voulais sortir de l'église. Estava assim com que sai, não, sai, não. Sair não. My A God. mensagem que te privou. Le message t'avait privé. A mensagem, o tempo que estou na igreja. My God. Jesus. Deus é Deus dos espíritos dos profetas. Dieu est l'esprit des prophètes. Estás a ver quando estamos a ler isso? Donc, quand nous sommes en train de lire ça, Estamos a mostrar Estamos a o mostrar poder e a dimensão le pouvoir de da la dimension espiritualidade de crística. la spiritualité en Mas nós não Christ. somos Nous quimbandeiro. ne sommes pas des marabouts. Quimbandeiro para fazer o que nós passamos aqui. Pour qu'il fasse ce que nous faisons ici, marabouts, Ele precisa primeiro il faut d'abord, il a besoin d'abord te cortejar, te t'entrecouper, mandar trazer algo. t'envoyer amener quelque chose Eu vou meter na água qui va mettre dans l'eau para a água se tornar espelho. pour que l'eau devienne un Para miroir. você ver. Pour qu'il Ou vai voie. te pedir nome dos filhos, Ou bien le nom de vai te pedir l'enfant, nomes da família, mais le nom de la fille, para ser ponto de et que contato. ça point de contact. Esse grupo que está vindo aí, Congo, eles falam para profetizar Tu como peux nós que- profetizamos. dis qu'il prophétise comme São nous. mais espírito do que nós, né? Ils sont plus Pega micro, descobre nome. Descobre a data. Écoute maintenant ça. Jesus. Irmão, quando estamos a fazer isso, Quand nous faisons ça, estamos a mostrar nous sommes en train de vous montrer a dimensão que você pode navegar. la dimension que tu peux Então, naviguer. quando alguém já está te pensando mal, Quand quelqu'un veut te penser du mal, você sabe. tu sais. Quando alguém já quer te envenenar, Quand quelqu'un veut t'empoisonner, você sabe. toi tu sais. Quando alguém quer te colocar armadilha, Quelqu'un veut te você piéger, sabe. tu sais. Belo dia veio me colocar armadilhas madrugada na minha porta, Me piéger à l'aube de ma no porte. portão da minha casa. Au portail de ma maison. Baba, acordei, Papa, saí, je me suis- fui, je me suis peguei, sorti. fui encontrar a peça, peguei, Je suis allé fui là-bas, j'avais deitar. touché, j'allais jeter. Eu acho que a pessoa ainda me viu andar, estava se perguntando, mas La esse personne aqui é m'avait quem? vu marcher, il demandait, mais celle-ci, celui-là. Jesus. Labarache tekias, Yes, le kayamaso toyobos. yes, papa. Deixa profetizar para avançar, porque eu não quero profetizar, quero pregar. Há muito tempo que eu já não prego. Eu vim com o espírito de pregar. Yes. Brás, 4 de junho. 4 juin, brave. Deus, primeira coisa, La première chose, a tua vinda nessa igreja ta vie dans cette église, é Deus que decidiu c'est Dieu qui avait décidé te livrar. de te délivrer.
Era necessário você estar numa aliança como Il était nécessaire essa. que tu sois dans une alliance pareille. Era necessário. Il était nécessaire. Tem coisas que eu não vou falar no micro. Il y a des gens qui vont parler au micro. Tyson Town. Tyson Tyson Town. et où? Telson. Sim, Telson. Vive aqui no Simulambugo. Deus está a livrar esse rapaz Dieu ne livre ces garçons-là do espírito de morte agora. d'un esprit de mort maintenant. Vocês receberiam a notícia da morte desse Vous jovem. vous devez recevoir l'information des morts de ces jeunes. A segunda dimensão. Deuxième dimension. Diga, Deus dessa obra é bom. Amen. Deus Dieu se dessa bon. Dieu obra se é bom. œuvre est bonne. 1, 2, 3, o quê? Dieu de Deus cette dessa œuvre, obra é il est bom. bon. Yes, sir. Olha para mim. Regarde-moi. Que Satanás cai e os seus agentes. Que Satan Yes. tombe et tous E ses agents. Satanás e seus agentes Et Satan et tous ses agents caem. tombent. Yes. Jesus. Yes. Bah. E por isso você precisa de sacerdote. Donc tu as besoin d'un sacrificateur. Precisa de man of God. Tu as d'un homme de Dieu. Precisa de homem de Deus. Tu as besoin d'un homme de Dieu Que Cristo estabeleceu. que Christ avait Que établi. te leva Qui t'amène à adoração de grande à Cristo. l'adoration du grand Christ. Jesus. Porque o que nos importa Ce qui nous importe, que Cristo seja que celebrado. Christ soit célébré. Filha, Ma fille, o que está a acontecer agora ce qui se produit maintenant nas alianças da tua família aux alliances de ta famille não é boa coisa. n'est pas une bonne chose. Não é boa N'est coisa. pas une bonne chose. Regarde. Jesus. Bum, 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 bum. Mantem Langayao. Que, Oma, você que está aqui, Toi qui es ici, ai daquela pessoa que fez aliança para te perseguir. ah, si quelqu'un fait une alliance pour te persécuter, Ai daquela pessoa que fez as alianças para te ver embora. pour te persécuter. Rabashaka, rabasha. Yes. O mandato dele acabou. Son mandat est fini. O reinato dele acabou. Son royauté est finie. O mandato dele acabou. Son mandat est fini. O reinato dele acabou. Son royauté est O finie. mandato dele acabou. Son mandat est fini. Receba livramento. Lobobo chata ya babas. Le cachete ya babos. Yes. Tu és fiel. Estou a falar com você. Je parle avec toi. Jesus. Alguma coisa? Sim. Une chose. Karabashaka. Fala. Eu sei o que está acontecendo, minha filha. Je sais que ce qui s'est- Estou a falar aqui. Je parle ici. Estou a ver uma sombra Je vois une ombre em forma de uma capa en forme de manteau que cobriu muita gente. qui avait couvert beaucoup Mas de é gens. tenebroso Mais c'est ténébreux. a vos soltar. En train de O que está a laisser. acontecer aqui agora C'est que ça produit ici maintenant. não é só você que está a ser Toi livre. qui es en train de te délivrer. O que está a acontecer aqui agora Ce qui se produit maintenant. é por isso que estás a sentir vertigem. Qui sont des Porque vertiges. há um poder que acabou de te deixar. Parce qu'il y a une puissance qui t'a laissé. Jesus. Glorifique. Estou a decretar e declarar. Je décrète, je Todo déclare. manto da feitiçaria que te acompanha. Tout le monde Cai em nome de Jesus. Estou a decretar e declarar. Je décrète, je déclare. Todo utensílio da feitiçaria que te acompanha. Qui t'accompagne. Cai hoje. Toma aujourd'hui. Seja arrancados. Toma arrachage. Em nome de Jesus. Celebra. Yes. Karabashaka. Rabatou Seyeba. Papa. Está profetizando. Espírito superior. Está trabalhando. Profetiza, Profetiza, papá. Yes. receba leboboshata. Rebabosha. Receba le catola babosh. Rebabosha. Receba o sangue, receba o sangue. Receba livramento agora. Oh Jesus, your name is glorious.
Deus está a libertar a sua vida agora. Todo poder ocultismo ouve o som da minha voz. É obrigado agora a te soltar. É obrigado agora a te soltar. É obrigado agora a te soltar. Est obligé à te laisser. Jesus. Estou numa visão. J'ai prophétisé. Estou numa visão. J'ai une vision. Estou me ver Je me vois dentro de um buraco. dans un trou. Mas nesse buraco, Mais dans ce trou, eu estou a trazer alguém que estava nesse buraco. quelqu'un qui est dans ce trou. Estou a ver o nome da Le pessoa nom de la personne, chamada Gene, uma coisa assim. G-E-N. Quem tem esse nome? Quem é Gene aqui? Caramba. Celebra, celebra, celebra. Quem? Yes. Yarabashata. Lababoshaya. Yes. Sou pastor Samuel. je suis Yes. pasteur Samuel. Sou guardião do altar. Je suis gardien de l'autel. Sou servo de Deus. Je suis serviteur de Dieu. Sou ministro de Je Cristo. suis ministre de Christ. Jesus. Não pregamos segundo as palavras. Yes. Pregamos pela demonstração. Nous Yes. prêchons par la démonstration. Se ele está sendo livre do espírito da feitiçaria, Sois libre de l'esprit porque de sorcellerie. o que nós pregamos é maior do que a Parce feitiçaria. que nous prêchons, c'est majeur que la Se sorcellerie. eu estou a pregar um Cristo maior, Si je pense à un Christ qui est esse majeur, Cristo sem te revelar c'est Christ s'est révélé pelas ações. par les actions. Deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer, que uma coisa está a ocorrer. Laisse qu'il fasse ce qu'il E veut a faire. família dele está a ocorrer coisa agora, as pessoas estão a ser feridas. Les gens sont en train d'être blessés O maintenant. todo aliado da feitiçaria está a se atingir. L'autorité liée à la sorcellerie, il est en train de... Porque nem uma unha ficará no mundo da feitiçaria. Aucune autre O teu sucesso não ficará para ele. A A tua estrela não será para ele. Ton étoile ne sera pas pour A eux. tua estrela não estará lá. Ton étoile ne sera pas là. Estou a arrancar a tua estrela na panela noturna. Estou a arrancar a tua estrela na panela noturna. Estou a arrancar a tua estrela nas águas. Estou a arrancar a tua estrela na terra. Estou a arrancar a tua estrela por debaixo da mesa. Yarabashata deremos. Yes. Aleluia. E ela bochaia. Yes. Não se coloca uma lâmpada. On ne met pas une lampe. Dona Mimi vem por debaixo da mesa. Rabashata. Sous la table. Yes. Não se coloca uma lâmpada por debaixo da On mesa. ne met pas une lampe sous la Ainda que table. os homens coloquem, Même que les hommes mettent. a mão de Deus resgata e coloca na mesa. La main de Dieu rachète et met sur la Receba a table. graça. Yes. Aquela senhora de camisola branca, vem. Estou a liberar uma graça sobre ti. Je libère une grâce. Yes, a graça da conservação. Não, protocolo, essa senhora que está. É esse que está a vir. Receba Yes. a graça. Reçois la grâce. Xoloboxaia. Yes. Esse é um sinal que eu estou a colocar sobre ti de intocabilidade. Amen. Meu Deus te protege. Yes. Deus está decidiu agir. Dieu a décidé d'agir. Levanta as suas mãos. Élève tes mains. Levanta as tuas mãos. As duas- Élève tes mains. Jesus. Levanta as duas mãos. Élève tes mains. Jesus. Yes. Oh, Jesus. Levanta as suas mãos. Deixa ela, dona Joana, deixa ela. Deixa ela, deixa ela. Ei! Receba a libertação, Leboboshaya. Yes. Your Yes. name is powerful. Receba o céu. La cacheteas. Yes. Yes, receba, receba. O espírito de morte está a sair da sua vida. L'esprit de O mort espírito de do ta homem vie. noturno está a ser arrancado Les deux hommes agora. de mérite de se racheter à toi. Te transformar como um altar. Seja livre. Sois libre. Lababoshaya babas. Lebabosh, seja livre. Sois libre. Lababoshataya. Yes. Your
Oh Dieu. Your name is powerful. Holy, 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 holy. Alabosha ya babas. Yes. Irebosha. And the angels cry. Holy. All creation cry. Holy. You are lifted high. Holy. Holy forever. Yes. And the angels cry. Holy. All creation Yes. cry. Holy. You are lifted high. Holy. Holy forever. And the angels cry. All creation. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est bon ça, les comptes dans la bouche. You are Power, lifted les bouches. and the angels cry. Holy. All creation cry. Holy. You are lifted high. Holy. Holy forever. Yes. La clamasse. E noite do Egito te perder. C'est la nuit d'Égypte. E noite de poder faraônica te C'est la nuit de perder. pouvoir pharaonique te perdre. Pelo intermédio de você, Au moyen de toi, uma grande multidão está se livre. une grande multitude est d'être libre. Essa sombra é a imagem de um homem. Cette ombre est image d'un homme. Mas o que nos importa é que a libertação é Mais ce qui vaut, efetiva. la délivrance effective. Estou a liberar uma nova graça. Je libère une nouvelle grâce. O que não movia sobre a sua vida, move agora. Ça move maintenant. O que não funcionava sobre a sua vida, funciona agora. Fonctionne maintenant. Receba a luz. Yes. E a babocha. E Telson seja livre do espírito da Et morte. personne soit libre d'esprit des morts. Baba. 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 O poder da feitiçaria, grava bem, Dona Joana. Grava Tá aí. de nós, Xixa, tá onde? Fica de pé, Dona Joana, é tua irmã. Quem mais que está aqui é tua irmã? Tem mais aqui alguém? Ok, assim. Olhem para mim. Regardez-moi. Está a se procurar uma alma, On cherche une âme, mas não é de uma criança, mais n'est pas d'un enfant, é de uma adulta. et d'une adulte E é sexo feminino. qui est de sexe féminin. Então, e decidiram que Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? esse sexo feminino Que sexe féminin tem que ser baba. doit être baba. Mas a possibilidade para lhe ter, Mais la possibilité pour l'avoir, ele arrancar c'est l'arracher por debaixo da minha aliança. et sous mon alliance. Tá, como é que está a trabalhar? Não, Estou como a é que falar do trabalha? que você está pensando, do que Je está a parle sentir. ce que tu Como é que penses. está a trabalhar? Comment elle travaille? Estão te levar a pensar muito sobre a tua vida. On t'amène à penser beaucoup sur ta E vie. você já não estás a aguentar. Et tu ne supportes plus. E estás a balançar a tua vida Et tu balances ta vie maintenant pelo tempo que você já ora. par le temps que tu pries. E decidiste. Et tu avais décidé. Não, Non, eu vou sair da je vais igreja. sortir de l'église.
Primeira coisa que você decidiu. É uma coisa que eu Vou decidi. levar minha vida normal como revolta. Je vais mener ma vie Só que normale. com Deus não se revolta. Avec Dieu, on ne fait pas la révolte. Com Deus se submete para buscar a Dieu solução. se soumet pour chercher la solution. Vou viver minha vida normal. Je vis ma vie normale. Segundo plano, Deuxième plan, vou sair dessa je vais igreja. sortir de cette église. Mas vou sair dessa Mais je vais igreja. sortir de cette église Onde eu ouvirei mais isso? où j'écouterai encore ce Terceiro, Troisième, você tem a certeza tu as la certitude que a minha aliança te que protege. mon alliance te E protège. você tem medo de Et sair. tu as peur de Porque você sortir. sabe que se sair qualquer coisa vai te Parce que acontecer. si tu sors quelque chose, Se c'est tua pas dans mente ta fala vie. não assim. Se je mens, Fala ce o que n'est você pas está ça. pensando. Não é certo, pai. Non, c'est la vérité, papa. Mamãe, Maman, eu tenho dito j'ai dit souvent, tudo que pode se fazer na profecia. tout ce qu'on peut faire dans la prophétie, Em pouquinho de tempo, en petit temps, eu já fiz. j'ai fait. Yes, papa. Estou aqui, estou a profetizar para a igreja de Je Luanda. suis ici, Na j'ai prophétisé hora. pour l'église de Luanda à l'heure. Estou em Luanda, estou a Je suis à profetizar. Luanda, je Mamãe, prophétise. isso não é brincadeira. Papa, c'est pas Isso la é uma blague. dimensão de crescimento em C'est Cristo. une dimension de croissance en Christ. Porque para você profetizar, Papa, tu prophétises, primeiro, premièrement, ou a atmosfera, ou bien l'atmosphère. segundo, Deuxième, o ponto de contato. le point de contact. Como é que eu fui cair ao Telson, Comment je suis allé tomber à Telson? 4 de junho, 4 juin, Brás. Brage. E eu estou em Luanda, Et je suis à Luanda, sem ponto de contato. sans point de contact. Estou a mandar ligar. J'ai dit pour l'appeler. Tal fulano. Appelle tel. Nome do pai, nome da Nome do mãe. pai, nome da mãe. Mamãe, quando tu a fazer isso, Quand je fais ça, estou a te mostrar o nível je de te montre crescimento le niveau de que croissance temos em Cristo. que nous avons en Não Christ. confia só nos Ne quimbandeiros. confie pas au marabout. Confia nos homens de Deus. Confie aux hommes de Dieu. A Bíblia diz: La Bible dit, crê em Deus, crois en Dieu estarão et seguros. j'irai sécuriser. Crê nos profetas, Croyez aux prophètes, prosperarão. vous prospérerez. Mamãe, para Maman, prosperar, tu vas pour é a prospérer. palavra profética. C'est par la parole prophétique. E a prosperidade Et la prospérité, é o ato de tocar resultado. de toucher les Quer résultats. dizer, tu tocarás Tu toucheras resultado les résultats com profecia. avec la É por prophétie. isso, C'est pour ça. deter a palavra profética. Tenez la parole prophétique. Quando eu levanto aqui, Quand je me lève ici, profetizo por je você. prophétise pour O toi. problema já não é eu. Eu já mudei o que estava no sistema. J'ai changé de temps le système. Mas a tua missão Mais ta mission é deter essa palavra est de tenir cette parole e tornar essa et palavra rendre cette parole facto. un fact. O que você faz com a palavra Qu'est-ce profética que que tu fais você avec la recebe? parole prophétique que tu reçois? Então você pensa que teria a palavra profética que foi embora acabou? Je ne sais pas, la parole prophétique Et à partie, toi, c'est mission. fini. C'est ta mission. Semeia por aquilo, S'aimer pour cela, ora por aquilo, prier pour ça. se consagra por C'est aquilo. consacré par ça. O verbo Le verbe vai se tornar carne. se fera chair. Então se você sair, Là, si tu sors, o espírito de morte quer te arrancar. l'esprit de mort va t'arracher d'ici. E esse espírito que está a lidar já com tua filha Débora. Et cet esprit lit maintenant avec ta fille Déborah. Porque vais fazer algo Tu as déjà fait une chose que vai ser bom. qui sera bonne. A Débora não morrerá, Déborah ne mourra você pas. não morrerá. Et toi aussi, tu ne mourras pas. Mamãe, minha Maman, filha, ma fille, existe um momento na vida que você tem que assumir. il y a un moment dans la vie que tu dois Deus, assumer. falhei. Et j'ai Estou failli, aqui. je suis ici. Faz-me, Fais-moi, dê uma nova oportunidade. donne-moi une nouvelle opportunité. Você me entende? Tu me comprends? É isso. C'est ça. Existe um momento C'est le moment que você precisa olhar qu'il tu as besoin de regarder e importunar Deus. et importuner Dieu. Deus não é culpado de nada. Dieu n'est pas coupable de rien. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Dieu ne se met pas en joie quand quelqu'un souffre. Primeiro, olha para mim. Mais regarde-moi. Você deve perceber Toi, tu apercevoir o nível de jugo le niveau de jugue que existe. qui existe. Segundo, Deuxième, é gêmeo. tu es jumelle. Oba, o mundo dos espíritos Le monde des esprits aprecia os gêmeos. apprécie les jumelles. Então você conhece, não quero falar aqui. Tu connais, tu vas parler Você ici. conhece, Tu connais. porque já lida comigo há muito tempo. Parce que tu lis avec moi il y a beaucoup Tem de temps. pessoas que já não vivem pelas minhas orações com Il y a vocês, des gens qui ne vivent pas pour mes prières comme vous. mas ainda a luta continua.
Mais la lutte Porque continue. nós cremos que a vitória é certa. Nous croyons que la victoire c'est certain. Você me entende? Tu me comprends? Nós cremos que a vitória. Mamãe, Nous croyons que la a victoire est libertação certaine. pode fazer 7 La anos. délivrance peut faire 7 Eu ans. fui liberto durante 2 anos. J'ai été délivré pendant A 2 minha ans. libertação levou 2 Ma anos. délivrance avait mené 2 ans. E como é que eu buscava Deus? Et comment j'ai cherché Dieu? Não faltei nenhum culto. Je n'ai pas manqué au culte. Estou falando no altar. Je n'ai pas à l'hôtel. Não faltei nenhum Je n'ai culto. pas manqué à aucun Mamãe culte. Laura está aí, pode lhe Mamãe perguntar. Laura, Está aí, ela- Mamãe Laura? ela- Não está. Pode lhe perguntar. Elle a demandé. Não faltei nenhum culto na Je n'ai igreja. pas manqué à aucun Mesmo culte. quando caísse a chuva. Même quand il pleuvait. Eu tenho certeza J'ai la que certitude. caiu a chuva. Que avait plu. Ninguém vai na igreja. Personne va à Mas l'église. eu saía por debaixo da Quand il chuva. sautait sous la pluie, Molhava. Pelo menos mouillait. para Deus me ver que eu on même pour Dieu fui. me voir que je suis Mas a parti. igreja não cultou porque havia chuva. Mas E eu- 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 se eu não fizer isso, eu não tinha C'est comme ça que paz. je ne vais pas la paix. Olha a dimensão que eu busquei. Regarde la Deus. dimension que j'ai cherché Dieu. Porque Deus me mostrou o problema que Parce existe. qu'il m'avait montré le problème qui existe. E eu tinha que descer na Et profundeza. je l'ai Mas fait temos le problème. problemas sérios. Maman, tu as des Você está problèmes buscar sérieux. Deus por cima. Tu vas chercher comme ça seulement. Entra na profundeza. Entre dans la A profondeur. profundeza atrai profundeza. La profondeur a trahi la profondeur. Ta filha Non, ma se fille, afirma. affirme-toi. A solução é Jesus. La solution, c'est Jésus. A solução não é se revoltar. La solution n'est pas se A révolter. solução não é o mundo. La solution n'est pas le A monde. solução não é recuar. La solution n'est pas les rituels. Está difícil? C'est difficile. Continua a marchar. Continuez à marcher. Porque Yes. melhor o fim do que o começo. Parce que même si on l'a fait des commencements. Muita gente nos Il y a abandonaram. beaucoup de gens. Porque não viram sentido nesse Ils ministério. n'ont pas vu le Hoje sens de ce esse ministère. ministério Aujourd'hui, ce é ministère, um ministério da c'est esperança le na ministère cidade. d'espoir de cette ville. E nós prevalecemos. Et nous n'avons nous sommes. E você sabe, Et tu sais, muitas filhas que começaram comigo il y a beaucoup comme ça não avec moi. estão. Ne sont Não é plus. porque eu lhes fiz mal, Pas ils mas les eles fait du mal. abandonaram. Mais ils ont abandonné. Porque eles não viram Ils n'ont pas vu o sentido da obra. le sens de l'œuvre. Mas essa obra Mais hoje cette œuvre aujourd'hui é uma glória. est une gloire. Vem alguém que eles Il mandaram venait quelqu'un qui ont envoyé. para voltar. Eu disse: ninguém Pour volta rentrer, mais il dit, aqui. non, non. Vão só criar confusão com esses filhos Tu que vas já créer des aguentavam. confusions. Mamãe, não se mede espiritualidade On ne mesure pas la spiritualité. por ter dinheiro, por ter dinheiro, Pour avoir l'argent, por ter carro bonito. pour avoir une belle voiture. Muita gente morrerá Il y a beaucoup de gens mourront sem comprar carro. sans acheter des Não é voitures. problema de Pas desmero. problème. Se Deus perceber Si Dieu s'aperçoit que carro que la voiture vai ser um caminho sera un para chemin você prostituir, pour te prostituer, para você cair, pour que tu tombes, Deus prefere privar isso. Dieu peut priver de ça. Regarde. É por isso. É por cela- Seja ter não ter, Même avoir ou ne pas avoir, se gloria no Senhor. glorie-toi au Seigneur. Não tens carro, Tu n'as pas de voiture, se gloria no Senhor. glorie-toi au Seigneur. Tens casa, Tu as la se maison, gloria no Senhor. glorie-toi au Seigneur. Tens carro, Tu as la se voiture, gloria no Senhor. glorie-toi au Não Seigneur. tem dinheiro, Tu n'as pas se l'argent, gloria no Senhor. glorie-toi au Seigneur. Eu sei que o meu Redentor Je sais que mon Rédempteur vit. em breve ele se levantará. Un brave se lèvera. E quando Deus Et decidir, quand Dieu o décide, mundo ouvirá, le monde o écoutera. mundo cantará. Le monde chantera. Quem não fala hoje do pastor À qui n'est Samuel? pas le besoin de partir Samuel? Quem não conhece o pastor Samuel Qui ne connaît pas hoje? Pasteur Samuel aujourd'hui? Porque tudo tem seu tempo Parce que tout a son temps determinado. déterminé. Por debaixo do sol. Et sous le soleil. O sono do faraó Le rêve du pharaon é a evidência était l'évidence que a vida que la vie é resultado da época. est résultat des époques. É resultado Et de résultat tempos ruins. des temps. De tempos ruins Des temps mauvais. e de tempos Et gloriosos. des temps glorieux. E não é um tempo que dura para Il sempre. n'y a pas un temps qui dure à jamais. Há um tempo que vai chegar. Il y a un temps qui va arriver. Mas combate o bom Mais combate. combattez un bon combat. Se consagre. Consacre-toi. All creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Saba usale babosha. Yes. Saba le babosha takayas. Is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all.
all throne and dominions, all power and position. Your name stands. Porte nom de Jesus. Reboboche. Receba livramento agora. Receba o sang. Seja livre. Em nome de Jesus. Já. Lababocha taias. Rebobocha. Licanto lababoche. Receba o sang. Receba o sang. Receba o sang da restauração. Receba o sang. Lababocha. Receba porque seja livre. 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 Só pastor Samuel. Estou a decretar e declarar. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Solta. Lababo chatayas. Rebo chatayas. Rebo chatayabas. Leko chateau. Marabos. Lika yelebos. Yes. Yes. Jesus. Estou a decretar e declarar. Je décrète, je déclare. Ninguém estará por debaixo da maldição familiar. Personne sera sous la malédiction familiale. Jesus. Receba a graça. Reçois la Filha, receba a graça. Receba um sang. Receba um sang que te reveste. Reçois l'eau. Estou a quebrar toda a fortaleza sobre a tua cabeça. Estou a arrancar todo o secaiabás. Yes. Todas as informações satânicas sobre o seu cérebro. Yes. Parte em nome de Jesus. Rebobochaiabás. Receba a nova imagem. Que tudo te dê certo. Receba a estabilidade na tua saúde. Reçois la santé de ton santé. Celebre o nome de Jesus. Yes. Glorifica. Yes. Aleluia. Alabochaiabás. Yes. Irmã, somos um corpo vivo de Cristo. Nous sommes un corps vivant de Christ. Existe batalha sobre a sua Existe des vida. batailles sur ta vie. Existe batalha. Existe des batailles. Para que as riquezas que estão aqui Pour les richesses qui sont ici. venham lá no físico. Viens là-bas au Ele physique. tem que romper essas Il camadas. doit rompre toutes ces couches. Existe batalha. Existe des batailles. E Deus sabe o que fazer Et Dieu sait qu'il doit faire para você pour que toi vencer a batalha. puisses vaincre les batailles. Angélica, Jesus. Angélica, 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 intercessor, Angélica. intercesseur. Não tá? Não tá? Ok. Existe batalha. Existe des batailles. E Deus sabe o que fazer Et Dieu sait qu'il doit faire para você vencer. pour que tu puisses vaincre. A primeira coisa, La première chose, as batalhas les batailles atachado, attachées, ligado liées a teu sucesso, à ton succès são batalha sont des batailles na dimensão à la dimension da divinidade. de la divinité. Porque o Egito que você vai enfrentar L'Égypte qui va affronter não é luta das n'est crianças, pas lutte des enfants, é luta dos divinos. c'est lutte des divins. E Deus sabe Et Dieu sait
como te tornar Deus. Comment te rendre un É por Dieu. isso, C'est pour cela, quando Deus fala do sucesso, quand Dieu parle de succès, mostra a Moisés il montre Moïse o sucesso. le succès. Deus disse a Moisés, Dieu dit Moïse, vai lutar. tu vas Eu entrer. disse, Deus, não, Et il dit Dieu non, não vou. il ne veut pas. Vai, estás com a minha palavra. Allez, tu es avec ma parole. Não, Deus. Non, Dieu. Deus, Dieu, o campo onde está me mandar Dieu là, é comment il t'envoie? campo desajustado. C'est le cas des ajustés. Pharaon Pharaon é uma entidade. est une entité. Pharaon Pharaon é o altar físico. est un hôtel É a physique. imagem visível Est l'image do visible Leviatã de invisível. Léviathan invisible. Então, Faraó Le Pharaon é uma divindade. est une divinité. Quer que eu vou lá, Il veut que je parle là-bas? me dá estatuto. Donne-moi un statut. Então Deus disse a Moisés, J'ai dit à Moïse, porque nós já lemos. c'est que nous avons lu. Ah, Moisés, Ah, Moïse, isso é que você quer? c'est ce que tu veux? Agora, Maintenant, como Faraó é Deus, comme Pharaon est Dieu, eu te estabeleço je t'établis Deus Dieu diante de Faraó, devant Pharaon, divino divin diante do Faraó. devant Pharaon. Quando Moisés Quand Moïse recebe estatuto da divinidade, reçoit le statut de la divinité, ele agora pode entrar il peut entrer na zona do Faraó à la zone de Pharaon e falar, et parler e castigar, et faire souffrir e contrapor. et contreposer. Como você entra nas batalhas? Comment tu entres dans les batailles? Você entra como homem? Tu entres comme homme, Você entra como mulher? tu entres comme femme, Ou você entra como um divino? ou bien tu entres comme un divin. Qual é o seu estatuto? Quel est ton statut? Qual é a tua idade? Quel est ton A âge? luta não é para as crianças. La lutte n'est pas pour les enfants. Porque a criança Parce que l'enfant não sabe o senso da ne batalha. sait pas le sens des batailles. Nessa noite, Cette nuit, meu Deus mon Dieu vai te dar va te donner a imagem l'image da divinidade. de la divinité. Mamãe, Maman, o pastor Samuel que você vê, partez Samuel que tu vois ici. sou um espírito em Je Cristo. suis un esprit en Christ. Mamãe, não sou qualquer um. Si pas Em n'importe Cristo qui, Jesus, en Jésus-Christ, não estou embaixo, je ne suis pas en bas, estou no conselho dele. je suis dans son Eu conseil. me assento no conselho de Cristo. Je m'assois au conseil du Christ. Jesus. Yes. Yes, sir. Minha oração, Ma prière, que você tenha acesso que tu aies l'accès do conselho de Cristo. au conseil du Christ. Porque as batalhas que você Et tem les batailles que tu as são duras. sont A dures. feitiçaria La sorcellerie não é assunto das crianças. ne suit pas les A enfants. feitiçaria La sorcellerie pode pegar um recém-nascido c'est pas e lhe tornar né, mais adulto do que um et te vovô. rendre plus adulte qu'un grand-père. Jesus. A luta que você tem La lutte que tu as não é luta das crianças. n'est pas la lutte des enfants. Olha para a tua vida. Regarde ta vie. Olha para o teu meio. Regarde autour de toi. Você não pode continuar a ser Tu vas criança. continuer à être enfant. A única maneira De la seule façon de vencer de vaincre é permitir et permettre que o teu espírito que ton esprit viva aqui. vit ici. Como é que você anda nessa terra? Comment tu marches Andas sur com o terre? espírito, mamãe Suzana. C'est un- Tem que ser um espírito. Tu dois être un esprit. Jesus. Só um espírito. Je suis un esprit. É por isso. A feitiçaria que ela faz a baba para lhe matar não vai conseguir. La sorcellerie va Yes. pas- Fez plano. Jesus disse: Não, se ele- você estivesse no meu conselho, Si vous étiez dans mon conseil, saberia o que eu estou a pensar. vous savez ce que j'ai Eu pensé. quero anunciar. Je vais annoncer Eu vim Je suis venu para expressar pour o expresser pensamento de Deus. le pensée sir. de É Dieu. o tempo favorável para a C'est sua le temps vitória. favorable Yes, pour sir. Falei qualquer? Yes. É o tempo favorável para a sua vitória. Le temps favorable pour É ta o victoire. tempo favorável para a sua vitória. Et le temps É favorable o pour ta tempo victoire. favorável para a sua vitória. Et le temps favorable pour ta victoire. Jesus. D'accord? Yes, sir. Eu estava a falar com o Gideão. J'ai parlé avec Gédéon. Eu dizia: Je disais, o que falta, pastor Samuel, ce qui manque pas de Samuel, uma boa equipa da mídia. une bonne équipe de médias. Maman, Maman, tudo que faz, tout ce qu'il fait, que meus amigos profetas que mes amis prophètes recebem ligações, viajam para aí. reçoivent des appels et voyages, Já fiz. j'ai fait. Jesus. Eu estava vendo uma demonstração que eu fiz aqui no Efatá. Il y avait une démonstration qui avait Eu fait estava a ici à profetizar Efata. para alguém que está em Luanda. J'ai profité avec quelqu'un qui était à Chamada Luanda, Alda. appelé Alda, A irmã dela sa sœur, tirou uma das fotografias da Alda avait pris l'une des photos de Alda no telefone dans son téléphone para vir me mostrar. pour venir me montrer. Eu disse: não, não Il dit non, precisa. non, il ne faut pas. Eu vou ver. Je vais voir. E dos sinais Et l'un des signes para que você saiba pour que tu saches que eu estou a ver que je suis en train de o voir que está no seu c'est que dans telefone, ton téléphone, a foto que você tirou. la photo que tu as. Essa pessoa está com Cette tissage personne est preta. avec une tissage noire. Jesus.
Maman, ta vie d'offerte aqui. On va donner l'offrande Je ici. dois lire le langage d'offerte. J'ai lu le langage de l'offrande. Donc, maman, Maman, essa oferta que vem te dar c'est bon que tu es venu donner. está a falar da Marla, Parle des marles. está a falar da concepção. Parle de conception. Jesus. E a Marla está grávida. Et Marle est enceinte. My God. Jesus. O que é que tu queres que eu faça mais com a Qu'est-ce que profecia? tu veux que je fasse encore? Qual é a dimensão que você quer que eu opere mais na Quelle est profecia? la dimension que tu veux que je peux opérer encore ici? Alléluia. Número de telefone já fizemos. Numéro de téléphone, nous avons déjà fait. My God. Jesus. A hora que a pessoa foi atacada, L'heure que la personne était na attaquée casa dela, já dans fizemos. sa maison, nous avons Maman, déjà foste fait. atacada às horas X. Tu as été attaqué à Sim, RX. pastor, é mesmo Oui, essas pasteur, horas. c'est Já fiz. comment ça? Nous avons déjà fait ça. O que é que nos falta? Qu'est-ce qui nous manque? Crê nos profetas, Croyez au prophète prosperarão. et tu prospéreras. Maman, teu Comment? pastor, nessa dispensação, Dans cette dispensation, o teu pastor tem que ser profeta. ton pasteur doit être un prophète. O teu apostolado tem que ter profeta. Ton apôtre doit avoir le O seu prophétique. mestrado tem que ter profeta. Ton maître doit avoir le Porque prophétique. essa dispensação Et cette dispensation é dispensação dos est espíritos la dos dispensation des esprits profetas. des prophètes. Yes. Nos últimos tempos, Dans les derniers temps, derramarei meu espírito j'ai épargné mon esprit sobre toda a carne. sur toute la chair. Vossos filhos, Vos fils vossas filhas, et vos filles, primeira atividade, première activité, profetizarão. prophétiseront. Quando o espírito vem, Quand l'esprit vient, primeira la atividade. première Prophétisera. activité, prophétie. Porque da maneira que a feitiçaria está a trabalhar, Pas de manière que ce soit dit, se não houver olho profético, s'il n'y a pas un œil prophétique, vamos lançar bala no vazio. nous allons lancer des balles dans le vide. O diabo vai nos brincar. Le diable va nous jouer. Precisa olho profético Il faut l'œil prophétique para localizar, pour localiser, para resolver pour résoudre onde ele se escondeu. où il se cache. Estou a decretar e Je declarar décrète, je déclare que toda a ciência dele seja que toute exposta. science soit Yes, exposée. sir. Toda a maquinações dele seja Toutes les exposta. machinations soient Yes, sir. exposées. Todas as estratégias sejam Toutes les expostas. stratégies soient exposées. Mas tu já não serás enganado. Mais tu ne seras Yes. plus mentu. 1 Coríntios 2:11, eu acho. 1 Corinthiens, Termino aqui. j'ai fini ici. 1 Coríntios. Calma, tua ver. Yes. Eu acho que segundo 2:11, segundo Coríntios 2:11, diabo terá vantagem se nós ignorarmos o seu ardis. Vamos. 2 Coríntios 2:11. O que está aí? 2 Corinthiens 2, Assim está escrito. verset 11. Porque não ignoramos. Começa no 10. Começa no 10. Assim está escrito. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei. Mamãe, a dimensão da libertação, E a você dimensão só da precisa delivrance? liberar perdão. Que tu dois de libérer le pardon. Porque muita gente de libertação demora. Mais comment dire que la délivrance Até na traîne? igreja está a odiar. Il va à l'église, mais il haït Libère encore. perdão. Libérer le pardon. Yes. Não és a primeira pessoa a ser magoada. Quand la personne à être, Não és a primeira être pessoa a ser mal blessée, falado. tu n'as pas être plein de personnes à être Aprende a parlé. liberar perdão. Apprends à libérer le pardon. Vamos. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos, Por Ne soyez pas Satanás. vaincus par Satan. ausência de perdão. Maintenant, O l'absence de diabo te pardon, vence. Tu te dá armas da vitória. tu donnes les armes. Limpa teu coração. Essuyez ton cœur. Como é que você vai odiar teu marido? Comment tu vas haïr ton mari? Como é que você dorme com alguém que você não odeia? Comment tu dors avec quelqu'un Como que você tu dorme haïs? com uma mulher que você odeia? Tu dors avec une femme que tu haïs. Aprende a liberar perdão. Yes. Apprenez à libérer le pardon. Jesus. Porque se tu não fizer, Parce que si tu ne le fais o pas, diabo terá vantagem sobre você. Vamos. le diable prendra avantage Porque contre toi. não ignoramos os seus ardis. Ou ardis. Em outros termos, Em outros se termos, você ignorar as suas ardis, Si tu o diabo terá vantagem sobre le você. diable tirera avantage sur vous. Mas estou a levantar a minha mão. Je lève ma main. O tempo da vantagem já não será para o diabo. Le diable va Yes, A sir. vantagem é para você. L'avantage est pour Jesus. toi. Você quer filho? Glória. Quer mais um filho? Tu estiver grávida. Tua mulher está grávida? Ei! Et pas. Calma. Mais doutor. Et non, doctora. Ei! Ok. Se nós ignorar as ardis, Si nous se nós ignorons, ignorar
Si nous diabo ignorons, terá vantagem sobre nós. diable prendra avantage sur nous. Já não é tempo de brincar. Jesus. Pas É n'est plus le tempo temps de de blaguer. juculemeço. Yes, Ouvrez sir. les yeux. Olho por olho. L'œil pour Bem l'œil. Não, tipo não é dente. tempo, não. Olho por olho, dente por dente. Uh-huh. Eu estou acordado. Voilà. Aqui no meu coração, Satanás não terá lugar. Yes. Évidemment, ça, Na mal mon cœur, ça inveja, n'a pas la place. sai. Querelle sort. Fofoca, Sai. Querelle sort. mentira, Sai. Mensonge sort. desobediência, Désobéissance sort. ódio. Sai. Agora, se você quer Olha, guardar tudo que chama Si tu diabo, veux garder tout guarda. ça, Mas diable, eu gardez, mais moi, decidi ser livre. j'ai décidé d'être libre. Yes, sir. Bem-aventurados limpos de coração. Yes. C'est des gens de cœur. Jesus. Porque eles verão Deus. Parce qu'ils verront Dieu. Fica de pé, vou te levar a orar. Mets-toi debout, je vais t'amener à prier. Aplausos pela palavra lida, pelo agir do Espírito Santo. Celebra, Aplausos pelo Deus Espírito Santo. Celebra. Aplausos pelo Deus Espírito Santo. Applaudissez au Dieu. Faz barulho pelo Deus Espírito Santo. Mololo, 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 mololo. Glória, 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 glória. Osalela nzambe eza esengo moninga. Beza ese. Yes, sir. Osalela Zambeza esengo moninga. Osalela. Osalela Zambeza esengo moninga. Atana mapase za esengo moninga. Osalela nzambe. Atana lenge na koma. Atana lenge na koma. Atana biso na alianza. Atana lenge na koma. Atana lenge na koma. Todo mundo. Gosalela Zambe za esengo moninga. Atana mapase za esengo moninga. Atana lenge na koma. Atana lenge na koma. Atana lenge na koma. Atana lenge na koma. Atana biso na alianza. Atana lenge na koma. Yes. Levanta suas mãos. Élève tes mains. Diga comigo, Senhor. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. A mão levantada La main é élevée sinal da liberdade. est signe de liberté. Eu estou a declarar Je déclare no mundo dos espíritos au monde des e esprits no mundo dos homens. et au monde des hommes. Estou livre de jugo. Je suis libre de juge. Estou livre de estagnação. Je suis libre de stagnation. Meu pai. Mon Père, Meu Pai. Onde está où se trouve Deus do meu pai espiritual? Dieu de mon Père spirituel? A morte não me terá. La mort ne m'aura pas. Derrota não entrará na minha vida. L'échec n'entrera pas dans ma vie. Satanás, Satan, em nome de Jesus, au nom de o Jésus, seu mandato acabou. ton mandat est fini. O seu reinato terminou. Ton royauté est finie. Jesus Cristo é o Senhor. Jésus-Christ est le Seigneur. Solta sua voz. Jesus Cristo é o Senhor. Jésus-Christ est le Seigneur. E eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. A benção venha. A La bênção bénédiction vem. vient. Ou quando declarar, você vai dizer que vem na minha vida em Quand je nome vais de te Jesus. dire, viens dans ma vie. Riquezas, Vem na minha vida em nome de Jesus. saúde, Vem na minha vida em nome de Jesus. cura, Vem na minha vida em nome de Jesus. filhos, Vem na minha vida em nome de Jesus. casamento, Vem na minha vida em nome de Jesus. bom salário, Vem na minha vida em nome de Jesus. a paz, Viens dans ma vie au nom de a inteligência. Vem na minha vida em nome de Jesus. Que Deus da minha aliança te abençoe. Dieu me te bénisse. Que Deus da minha aliança te Dieu enriqueça. me t'enrichisse. Pega uma oferta específica. Prends une offrande Não é spécifique. tua oferta do culto.
pas offrande de culte. Somos uma igreja espiritual. Somos une église spirituelle. Se conecta com aquilo que já aconteceu aqui. Connecte-toi avec ce A qui s'est tua produit oferta ici. te conecta. Que ton offrande te connecte. Tá lá, TPA pode fazer o que você for, mas que a tua oferta te conecta Que ton com a offrande te graça connecte dessa noite. avec la grâce de cette nuit. E a babá, Felipe, vem tocar minha mão. Felipe, vem tocar minha mão. Rápido, rápido. Servo, pega os pães, leva lá atrás. Quero que todo mundo encha. Está aqui. Jesus. Lá, sete aqui as. Kusale la zambeza ese comunica. 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 Asana mapaseza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Ah, kusale la zambeza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Ah, sana mapaseza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Sana lenge na coma. Gebu, 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 Ah, sana lenge na coma. gebu, 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 Ah, sana lenge na coma. Gebu, gebu. Ah, sana lenge na coma. gebu, gebu, gebu. Ah, sana lenge na coma. Gebu, gebu. Ah, sana lenge na coma. Gebu, gebu. Ah, sana bisona alianse. Gebu, gebu. Ah, sana lenge na coma. Gebu, gebu. Ah, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien. Protocole. Bina bien. Protocole. Oh. Protocolo. Traz a oferta da igreja. Dirige o povo para a oferta da igreja. L'offrande de l'église. Que a tua oferta te conecte a esta graça. Yes. Que a tua oferta te conecte a esta graça. Que ton offrande te connecte à cette maison. Cosale la zambeza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Azana mapaseza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Obine la zambeza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Azana mapaseza ese comunica. Kusale la zambeza ese comunica. Azana lengera coma. Gebu, gebu, Azana lengera coma. gebu, Azana lengera coma. Azana bisona alianse. Azana lengera coma. Azana lengera coma. Azana lengera coma. Bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien, bina bien. Yekelela. Oh. Hey, my God is good. Oh. my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Oh. Bien fidèle au goulot. Ainsi. Ainsi. Ah, bien fidèle au goulot. Ah, bien fidèle au goulot. Ah, ainsi. 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 Ah, na minha vida, ninguém toca. No meu pastore, ninguém toca. No meu pastore, ninguém toca. Na minha igreja,
Olá, de vitamina. Programação para os cultos. Durante a semana nós temos os nossos cultos semanais. Amanhã, sexta-feira, temos o último culto da semana dos cultos matinais, que começa a partir das 6h30 até às 7h30. E também, na mesma sexta-feira, temos o culto da juventude, que também começa por volta das 17 horas. Mas o culto da manhã da juventude não será realizado por causa do casamento. Não estou a ver aí o Adão, acho que Adão está a adormecer e a Eva também está a ser transformada do mundo espiritual para o físico. Papai Jacques vai se casar daqui a pouco. No domingo teremos o nosso culto de louvor e adoração, que começa por volta das 7 horas até às 11 horas. Sábado, todos os departamentos vão funcionar. Começar pela União dos Pais por volta das 6h30 até às 8 horas. A União Feminina também tem o seu arranque às 8 horas. Capacitação da fé e discipulado das 9h30 até às 10h30. Não haverá formação dos ministros por conta do casamento também de amanhã. O mundo espiritual está mesmo forte. Há audiências, nós temos audiências marcadas sempre às quartas, ou seja, as audiências são realizadas entre segundas, quartas e sextas-feiras. Amanhã de manhã tem sempre servos que estarão aqui a responder com algumas expectativas ou algumas situações espirituais que os nossos fiéis, os nossos irmãos, nós que temos problemas espirituais, se calhar vamos expor aos nossos servos desta casa. A igreja está sempre aberta 24 horas. Mas por volta das 17 horas as audiências serão encerradas por conta do casamento que estaremos aqui. São convidados todos os jovens e todo o filho do reverendo pastor Samuel a participar no casamento do Adão que está adormecido e justamente da Eva que está a ser transformada do mundo espiritual para o mundo físico. Preparar a sua prenda, porque o papai Jacques merece. O nosso mulato da igreja precisa mesmo de coisa. Não é isso? E também os ensaios dos grupos corais. Coteca Júnior e Coteca Feminino têm os seus ensaios justamente amanhã, sexta-feira, por volta das 17 até às 19 horas. E sábado temos Graça Abundante, à volta das 15 horas, Coteca Júnior às 8 e Coteca Feminino às 15 horas. Para a saudação de visitantes, vou deixar o nosso pai espiritual e a bênção final. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amanhã. Amém. Amado, bien-aimé, ficam firmes soyez fermes na casa do Senhor dans la maison du Seigneur, e na presença de Deus. dans la présence de Dieu. As lutas são tantas. Les luttes sont beaucoup. Eu fico triste. J'ai Quando alguém tem luta, quand il y a des luttes, está pensando que a gente devemos lhe pedir favor. il pense devant lui demander des faveurs. Eu começo a te olhar. Je commence à te regarder. Eu começo a te olhar. Commence à te regarder. Primeiro, Premièrement, para eu estar até onde eu estou, pour que je sois là où je suis, você não contribuíste. tu n'as pas contribué. Tá? Deus vai usar minha Dieu espiritualidade va user ma spiritualité para te libertar. pour te délivrer. Então você que tem que se submeter. C'est toi qui dois te soumettre. Você que tem que se submeter. C'est toi qui dois te soumettre. Amém? Amen. É verdade. C'est la vérité. Coisa séria que eu estou Les dizendo. choses sérieuses que je vous dis. Tem pessoas que eu já não atendo meu Il y a des telefone gens que je ne prends plus et je ne prends plus mon por téléphone causa disso. à cause de ça. Ah, você está aí a refilar, agora a coisa está apertada, pastor Ah, Samuel. maintenant, comme ça coince, maintenant, Não, pas não, Samuel. não, 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 vai Non, lá. non, restez. Procura outra via. Cherchez une autre voie. É preciso educar crentes. Il faut éduquer les croyants. É hora do culto, é hora do culto. C'est l'ère de culte et l'ère de culte. Deus pode te livrar do acidente. Dieu peut te livrer d'un accident, Imagina se essa filha não viesse. mais si cette fille ne venait Imagina pas. se... Ok, Baba ontem não veio, né? Baba, O que Deus me falou terça-feira. mardi, Dieu O que Deus me falou terça-feira sobre o Baba. m'a dit sur Baba. Esqueci. J'avais oublié. Mas hoje, Mais aujourd'hui, Deus ministrou libertação sobre ela. Dieu avait ministré de livrer sur elle. O que isso quer dizer? Ça veut dire, Terça-feira, mardi, Deus tinha plano para Baba. Dieu avait un plan Mas pour como ele Baba. não veio, Mais les problèmes sont venus perdeu o círculo. et ont perdu son cercle. Ninguém sabe Et personne ne se sait. aquele círculo Si le cercle que là, passou qui est passé, e aquilo que você pregou. c'est ce que tu Ninguém cherchais. sabe. Personne ne sait. Então nós estamos aqui, Nous sommes ici. estamos doidos. Nous sommes ici en train de... Comme si nous sommes des fous. Tá? Hora da igreja, C'est l'heure de l'église. programas da Et igreja, pour l'église, é a sua obrigação. c'est ton A obligation. tua cama não é mais importante. Ton lit n'est pas plus important.
Você me entende? Tu me Então comprends? não pensa, Eu não vamos embora assistir. Il va assister. Então você pensa que Deus vai te visitar, Quand Dieu va te visiter, como vai visitar alguém que está na América. quand va te quelqu'un qui est en Amérique. Deus sabe a razão de você não Si vir. c'est la raison qui n'est pas É venu, você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. c'est toi qui as besoin, c'est pas Dieu qui a besoin de Quem toi. não vem nesse culto, o culto Dès não está qu'on se passando. culte, le culte ne passe pas, Não oramos, on ne va pas prier, não on va profetizamos. prophétiser. Então, firmeza. Ils sont Amen. fermes. Amen. Segunda coisa, Deuxième chose, os pastores ficam de pé. les pasteurs, mettez-vous debout. Pastores estão prontos Les pasteurs sont prêts para responder todas as causas. pour répondre tous les causes. Como é que estamos a trabalhar? Comment sont ils travailler? Tudo aquilo que eles não conseguem, Tout ce qui ne supportent eles pas, mandam para mim. ils m'envoient. E eu tenho que vir atender. Et je dois venir répondre. Então, recebi uma notícia. J'ai reçu quelques informations. Cheguei aqui e encontrei J'ai pessoas. reçu, j'ai trouvé des gens. Não querem que o pastor lhes Je atenda. veux que les pasteurs causent Sou avec eux. pastor. C'est ma pasteur Samuel. Não. Non. E eu vim, Je suis venu, atendi, j'ai répondu, ouvi as coisas. j'ai vu les choses. Pastor, vem lá atender. Pasteur, venez. Isso aqui, o Sabe? pastor vai responder. Et c'est pour répondre, pour te Porque répondre. precisamos a ordem. Il faut l'honneur. Eu quero tirar mais tempo para orar. Je vais prendre plus de temps pour prier. Porque eu tenho que orar para ti. Je dois prier pour toi. Eu tenho que vir aqui cheio. Je dois venir ici plein. Quando eu abrir minha boca, os espíritos da tua Quand je família m'embouche, tremem, caem e les espírites vomir, desaparecem. ils doivent tomber et É disparaître. isso é que deve ser. C'est ça qui doit être. Também estou pronto para as audiências. Maintenant, j'ai même prêt pour les audiences. Mas os pastores que vão encaminhar, Mais c'est les pasteurs qui vont acheminer. ou o secretariado que Ou vai bien le secrétaire encaminhar. qui va acheminer. É preciso essa ordem. Il faut cet Nós ordre. somos uma igreja crescida. Nous sommes une église grandie. Com todos os filhos aqui, somos acima de 2.000. Avec tous les fils ici, Imagina se não sommes houvesse plus de 2000. ordem, chego aqui, todo mundo chega. Non, tout le monde vient. Como é que vamos atender? Comment nous allons répondre? Vai ser impossível. C'est É por isso impossible. que existe essa ordem. C'est ça que c'est cet ordre. E os pastores estão aqui Et les pasteurs sont ici, de manhã matin, até de noite. jusqu'à la nuit. E eu também estou aqui. Moi, je suis ici. Amém? Amen. Vamos sair 22. Nous sommes dit 22, Outros vão sair 23. nous sommes 23. O secretariado geral Secrétaire está sempre général aqui. sont toujours ici. Então, é preciso que a gente trabalhemos. Mais il faut que nous travaillions comme ça. Amém? Amen. Também não quero que o povo fique sem audiência. Je veux que le peuple reste sans audience. É por isso que você está vendo. Só que tu vois, Quando estão fazendo audiência, você nunca lhe viu a escrever? tu ne vas pas être en train d'écrire. Mania, vai buscar minha. Sabe onde está? Pastor Salman, sabe onde está? Coisa das audiências. Onde eu sento por debaixo. Vai com ele. Está tudo que ele escreve. E eu tiro um tempo. Tu sais que je prends un temps, Sento. je m'assois. Começa a ler. Não, esse aqui tem esse problema. Mas Responderam é problema. assim. Se eu perceber que de maneira que fosse Il respondido faut qu'on ait répondu. não é boa, N'est pas eu bonne. mando ligar a Je pessoa. veux envoyer E pour aí appeler la que te ligo personne. lá, vem só para uma audiência com o pastor. Venez pour une audience avec pasteur. Então, nós estamos a trabalhar. Sommes en train de Eu travailler. faço mais esse trabalho J'ai vu ce de travail. noite. À Vou la nuit. ler J'ai pris. os relatores da audiência. J'ai vu les, Somos uma les igreja rapports d'audience. organizada. Nous sommes une église Isso organisée. aqui Ça, é algo sério. c'est une chose sérieuse. Porque nós queremos resultados. Nous voulons des résultats. Amém? Amen. Então, não pode ficar Tu ne peux pas rester. 3 meses nunca vieste na audiência. 3 mois, tu ne veux pas l'audience. Você está numa vontade de 6 meses nunca foste na audiência, está numa vontade. Tu veux même poser 6 Onde mois, tu tem veux pas l'audience. pastores? Quem interpreta teus sonhos? Qui interprète tes rêves? Seja despertado. Soyez réveillés. Não dorme. Ne dors pas. Somos uma igreja Nous espiritual. sommes une église spirituelle. Precisamos vigiar. Il faut qu'on puisse veiller. Aleluia. Amen. O pastor Ricardo Pasteur está com uma agenda. Eu é que avait dei essa agenda. une Tem agenda. que fazer audiência com todas as mamães do corpo. Il a fait l'audience avec Eu tous les tenho mamans que du corps. receber o estado espiritual. Il doit révéler le statut de spirituel cada maman. de chaque maman. Então fazer isso. Il fait ça. Você aproveita. Toi, tu profites. Aleluia. Amen. Porque amanhã não temos esse tempo. Mais demain, nous n'aurons plus ce temps. Amanhã é intercessor que vai te atender. Amen, c'est ça qui va te répondre. Porque pastor Duda já não está Et aqui. pasteur n'est plus là. Pastor Dom já não está aqui. Pastor Dom n'est plus là. Pastor Bami está chegando hoje. Pasteur, il arrive aujourd'hui. Aqui Il a vient Nada vai d'arriver. viajar de novo. Ici, à Cléty va voyager encore. Pastor Badienga Pastor não Badienga. está aqui. Il n'est plus. Pastor Ricardo não está Pastor aqui. Ricardo n'est plus, il n'est Amanhã, plus. Demain, intercessor que vai te atender. intercessor vai te- Um vai te- protocolo vai te que vai te répondre. atender. Um protocolo vai te répondre. Aproveita fazer audiência com o On a pastor. pas fait l'audience avec le pasteur. Amém? Amen. Todo problema aqui tem solução. Tout le monde ici a la solution. HIV tem solução. Le VIH a la solution. Traz. Estás a ver como é que estamos a trabalhar? Voyez comment nous travaillons. Vem só. Rápido, filho. Isso é de quem? Isso é do pastor Ricardo. Ça, Esse é relator dele das audiências. ça, c'est son rapport des audiences.
Est-ce que você está vendo aqui? Et que tu vois ici, É o que eu notei, eu já li. ce que j'ai noté, que j'ai lu, Notei aquilo que é necessário. j'ai noté ce qui est nécessaire. Então você me entender? Esse é do pastor Salomão. C'est de Pasteur Salomon, Esse é do pastor Duda. Pasteur Douda, Esse é do pastor Janardon. Pasteur Don et Pasteur Januar. Eu fico no meu escritório para Je vais à ler. mon bureau pour lire. Irmã Maciala. Sœur Martial. Ok? Ok. Enfermidade, lá, 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 Marie, là, là, lá, là, là. ok? Ok. Qual é a resposta que ele deu? Qual é a resposta Pá, que pá, ele deu? pá, pá. Ok, não está bom. Non, c'est pas bon. Pastor Dom vem. Pasteur Don, venez. Pastor Dom, doravante, esse E caso maintenant, se esse resolve caso, assim. on resolve Chama comme essa ça. pessoa. E assim, o trabalho consegue. Le travail Somos uma avance. igreja organizada. Somos une église organisée. Não somos uma igreja como Nous qualquer. ne sommes pas une église comme n'importe quelle. Aleluia. Amen. Então estamos a trabalhar. Nous sommes en train de travailler. Então você obedece. Non, toi, tu obéis. Porque na obediência À l'obéissance, há resultado. a des résultats. Se eu dizer, Si je dis, a doutor Almeida para te Docteur orar, Almé, pour prier a pour cura toi, vai acontecer. la guérison va se produire. Porque foi por debaixo da minha orientação. A minha unção está sobre ele. Mon onction est sur elle. Que Deus Yes. abençoe. Que Dieu vous bénisse. Sejam filhos da aliança e Sejam permaneçam. filhos da Amém? aliança e sois permanente. Levantemos em nome de Mettons Jesus. le bon nom de Jésus. Cumprimenta 5 pessoas, diz: meu culto é completo. Mon Deus do meu Pai é comigo. Dieu de mon Père m'a béni. Aleluia. Amen. Que Deus te abençoe e te Que Dieu te bénisse, enriquece. t'enrichisse. Amen. Que Deus te faz prosperar. Dieu te fait prospérer. Amen. Que Deus te faz Que Dieu te fait prosperar. prospérer. Que Deus te Que Dieu enriquece. t'enrichisse. Que Deus te Que protege. Dieu te protège. Que Deus te guarda. Que Dieu te garde. Que Deus te eleva. Que Dieu Que t'élève. Deus te estabelece. Dieu t'établisse. Que Deus te exalta. Dieu t'exalte. A morte não entrará na sua vida. La mort ne sera pas de Tu não morrerás. Tu ne mourras pas. Levanta a mão da aliança para declarar. Déclarer. Tu não morrerás. Tu ne mourras pas. Tu viverás. Tu vivras. E contarás as obras do Senhor. Et tu compteras les œuvres du Seigneur. Na tua casa não haverá óbito. À ta maison, il n'y aura pas le Os deuil. teus filhos não morrerão. Tes enfants ne mourront pas. Os teus filhos não morrerão. Tes enfants ne mourront pas. Os teus filhos não morrerão. Tes enfants ne mourront pas. Os teus filhos não morrerão. Tes enfants ne mourront pas. Ninguém morrerá na tua casa. Personne mourra dans ta Que a maison. graça te defende. Que la grâce te défende. Que a graça te protege. Que la grâce te protège. Que a graça te guarda. Que la grâce te garde. Receba a luz. Reçois la lumière. Receba a vida em Cristo. Reçois la vie en Christ. Estou te detendo nas minhas mãos. Je te dis dans mes mains. Estou te lançando no campo da Je te lance vitória. au champ de victoire. Vai prosperar. Allez prospérer. Vai prosperar. Allez prospérer. Vai vencer. Va vaincre. Que a glória de Deus te Que acompanhe. la gloire de Dieu t'accompagne. Deus, estou a entregar teu povo nas suas mãos. Yes. Em vão os homens vigiam se Deus não vigiar. My God. Em vão os homens guardam se Deus não guardar. Yes. Pai, guarda a sua eclésia. Yes. O exército de Deus vela por eles. Amen. Que as noites sejam de paz. Yes. Que as noites sejam de tranquilidade. Amen. Que a abundância de Deus Yes. te acompanha e te sustenta. Amen. Que você tenha paz. Yes. Que você tenha resposta. Yes. Nessa noite, que Deus gera em você Yes. algo que vai glorificar o seu nome. Amen. Eu te abençoe Yes. como teu pastor. E Amen. ninguém pode te amaldiçoar. Yes. Estou te interditar ser Je te dis amaldiçoado. d'être maudite. Amen. Onde poderia amaldiçoar, estou a Oh, là, là, colocar la bênção. bénédiction. J'aimais la bénédiction. Onde poderia amaldiçoar, estou a preencher com a bênção. J'aimais la bénédiction. Que a Amen. bênção pousa sobre ti. Amen. Que a prosperidade pousa sobre ti. Amen. Que a glória pousa sobre ti. Que a graça pousa sobre ti. O amor de Deus Pai. Yes. A graça do nosso Senhor Jesus. Yes. A comunhão vital de Deus Espírito Santo. Alléluia. Te acompanha Yes. todos os dias da sua vida. Amen. E habitarás para sempre Yes. na casa do Senhor. Amen. Assim orei. Amém. Amen. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. A saída é livre. La sortie, c'est libre.